Ricardo Miranda para conversar com ele em 20 de março, portanto, há mais de 3 meses, para dizer que estava havendo roubalheira na compra de vacinas lá no Ministério da Saúde, o Bolsonaro disse que sabia que estava acontecendo, sabia inclusive o nome de quem estava metido na falcatrua. Ricardo Barros falou para o deputado. Então, essa história de que ele não sabia o que acontecia no Ministério, não, ele sabia, e sabia o nome do trambiqueiro, e estava deixando roubar. E quando deixa roubar, é porque está roubando junto. Não existe outra explicação. Quando deixa roubar, é porque está roubando junto. Esses esquemas estão todos ligados, novamente, ao senador Flávio Bolsonaro, que articulava a relação dessas empresas envolvidas na compra da Covaxin, essa empresa da Índia e tal, com a Anvisa e o Ministério da Saúde. Então, fora o gabinete paralelo, que era presidido pelo próprio Jair Bolsonaro. Então, assim, é a lama absoluta. Aquela fachada de que ele era demente, psicopata, ridículo, misógino, racista, vagabundo, assassino, genocida, mas não era corrupto. Além de ser ridículo, né? Mas nem isso tem mais, porque esse é um governo afundado na corrupção. Afundado na corrupção. Vocês imaginam se a presidência Dilma falasse, eu não sei o que acontece nos ministérios, o massacre que seria em cima dela? Se ela tivesse falado em algum momento, eu não sei o que acontece nos ministérios. Ela tinha sido enforcada na Praça dos Três Poderes, com transmissão ao vivo. Agora, esse débil mental fala uma coisa dessa e a mídia meio que naturaliza. Como é que ele não sabia? Vai embora. Se faltava um argumento para o impeachment, tá aí, ó, ele não sabe o que acontece nos ministérios. Então, a bandalheira deve estar acontecendo em todos os ministérios. Em todos os ministérios. Olha, o Zé Disseu, quando era ministro-chefe da Casa Civil, teve que pedir demissão e depois foi cassado na Câmara dos Deputados, acusado de comandar o mensalão sem uma única prova. Uma única prova. Ele foi condenado pela ministra Rosa Weber, que não tinha provas para condená-lo, mas a literatura permitia para tal. Porque ele foi apontado como chefe do mensalão, sem uma única prova. Porque ele dizia o seguinte, como é que ele não sabia? E o Bolsonaro é o quê? Por que não usam essa mesma regra contra o Bolsonaro? Nem quero que usem, porque é uma regra absolutamente errada. Mas, assim, no caso do Bolsonaro, tem provas materiais. Mas você vê como é diferente de presos e medidas, mesmo nessa mídia que está mais molenga agora. Né? Porque está doida para tirar o Bolsonaro para enfiar uma terceira via. O gagado Fernando Henrique Cardoso está falando, botaram ele, deram corda no boneco para ele falar isso quase todo dia agora, que tem uma terceira via, não pode ser o Lula, ou tem que procurar outra pessoa, aquele idiota daquele Fernando Henrique Cardoso. Agora, para onde que a gente vai? A gente só tem um caminho para ir, pela CPI. E, felizmente, a CPI está sendo prorrogada por mais 90 dias. Hoje vamos ouvir um secretário de saúde do Amazonas que foi convocado por um dos senadores governistas, o Marcos Rogério. Está vindo para falar que os governadores, para tentar emplacar a tese de que, na verdade, o problema é que os governadores desviavam recursos. Ninguém está dando a mínima para isso. Isso é a tese do Bolsonaro. Isso é aquele telefonema que ele deu para o Cajuru, falando, porra, vão vir para cima de mim? Então vamos dizer que tem que convocar os governadores para mostrar que o dinheiro foi desviado. Mentira. O que se descobriu, primeiro foi o lobby da cloroquina, e agora foi o lobby da compra ilegal de vacinas superfaturadas, que deve estar dando bilhões para um bando de bandido, vagabundo, dentro desse governo federal, e o Palácio do Planalto está enfiado nessa lama. Já são mais de 100 pedidos de impeachment. Eu quero ver até quando esse Arthur Lira vai segurar essa onda, né, com essa avalanche vai entrar agora um super pedido de impeachment de vários partidos e entidades do movimento social. Eu quero ver até quando esse cara vai ter a cara de pau. Porque depois vão ter que ir atrás desse Arthur Lira, viu? Depois vão ter que ir atrás desse Arthur Lira. Ninguém faz isso de graça. Ninguém faz isso de graça, tá? Tem muita lama nessa história. Então, assim, a gente não pode fugir dessa circunstância, né, e deixar de analisar que nós temos agora um momento político que está completamente diferente. O Lula está em primeiríssimo nas pesquisas eleitorais,
Primeiríssimo, primeiríssimo. Ganha no primeiro turno, eu tenho falado isso aqui desde o minuto que ele recuperou os direitos políticos. Vai ganhar no primeiro turno. Vai ganhar no primeiro turno. Esse bosta não chega nem ao segundo turno. Isso se chegar às eleições. Porque, assim, as cartas que estão sendo colocadas nas mesas agora não é mais referente a um demente da boca suja, misógino, racista. Tá? São provas materiais de casos super complexos de corrupção generalizada no governo. Generalizada. Quero ver se o Jornal Nacional vai botar agora aquele cano de dinheiro saindo que ele botava toda vez que ia falar do Lula e da Dilma no processo lá da Petrobras. Quero ver se vai fazer isso. Esses bandidos, né? Agora, tem que convocar também o Paulo Guedes. Estão esquecendo do Paulo Guedes nesse tribunal de Nuremberg. Porque o esquema, o genocídio, né, exatamente como na Alemanha nazista, o genocídio não se faz só matando judeus com gás nos campos de concentrações. Você tem que ter o cara que organiza os trens. Você tem que ter o cara que paga, que faz os pagamentos para os carrascos. O cara que compra a gasolina dos trens, que compra o gás que vai matar, que cuida da alimentação dos campos de concentração, que mantém a engrenagem de destruição funcionando. Esse é o ministro da Economia. Quem faz isso é o Paulo Guedes. As pessoas estão passando fome, e desgraçadamente passando fome na pandemia, porque esses caras não conseguiram manter um auxílio emergencial de R$650 para a população pobre do Brasil. Não conseguiram. Não é porque não tem dinheiro, não. É porque são cruéis, é porque são nazistas, é porque são fascistas. Agora a gente chegou nesses caras. A CPI chegou nesses caras. Está tudo muito claro sobre a participação desses caras em esquemas de corrupção tenebrosos. E o idiota do Jair Bolsonaro fez motociata lá em Chapecó, aquela cidade coitada de Chapecó, né? Cidade bolsonarista, ridícula, que tristeza. Muita pena das pessoas que moram em Chapecó e são decentes. São obrigadas a ver esse idiota. Eu não sei onde foi, acho que foi em Chapecó que tem uma imagem dele. Não sei se a Sara consegue para ver, porque é tão hilariante essa imagem. Botaram ele em cima de um cavalo e aí o cavalo saiu trotando. E aí sai esse cavalo trotando, aí ele sai pulando, né, igual uma mola em cima da sela. Quem já andou de cavalo e não sabe andar de cavalo, que nem eu, quando o cavalo trota, se você não sabe andar, você fica pulando igual uma mola em cima da sela e com aquela cabeça dele balançando, e um segurança correndo do lado, como se fosse aqueles seguranças americanos correndo do lado do carro do presidente dos Estados Unidos, só que era um segurança correndo do lado de um pangaré. E o presidente em cima, uma cena ridícula, patética, emblemática desses tempos, né, cada vez mais sombrios que a gente vive. Já passamos de 510 mil mortes, gente. 510 mil mortes. E esse cara continua viajando, fazendo campanha política explícita pelo país, né? E nenhuma instituição toma atento disso. O TSE não fala nada, os TREs não falam nada. E a gente está aí nessa situação terrível. Felizmente, os movimentos sociais voltaram atrás, os organizadores das manifestações, e viram que estavam fazendo uma loucura ter convocado as manifestações só para o dia 24 de julho, né? 40 dias depois da última manifestação. Uma loucura absoluta. O país pegando fogo, a CPI pegando fogo, o Bolsonaro, o Lula em todas as pesquisas ganhando o primeiro turno, casos de corrupções gravíssimos, os caras marcaram como se fosse uma excursão para a Disneylândia. No dia 20, não. Aí voltaram atrás, agora no dia 3, né, nesse próximo sábado, não é isso? Vai ter 3 de julho, vai ter manifestação nas ruas contra Jair Bolsonaro, fora Bolsonaro, e depois vai ter outra no dia 24. A gente não pode parar, não pode sair das ruas. Na última manifestação teve mais gente do que a primeira, mas assim, eu estou vendo gente falando o seguinte: olha, eu já fui 2, não vou mais, porque agora já está todo mundo indo mesmo, não vou fazer falta. Vai fazer falta. É um erro você passar para o próximo a responsabilidade de ocupar as ruas, porque você já foi 2 vezes. Tem que ir todo mundo, gente. Todo mundo, vacinado ou não, bota
máscara na cara, 10 máscaras na cara, galocha, capa de chuva, capacete, o diabo a quatro, mas vai. Fica distante, mas vai lá, faz número, esteja lá. Né? Um dia o Brasil vai agradecer a você porque você estava lá e você vai se sentir muito orgulhoso de ter estado lá, de ter tido a coragem de ter estado lá. A gente vai enfrentar esse cara nas ruas. É o único jeito, gente. As instituições não funcionam. O Supremo não vai tirá-lo. A Câmara dos Deputados não vai votar o impeachment se a gente não estiver nas ruas. Não vai votar o impeachment. Esses caras estão acostumados com essa falta de gente nas ruas, com essa estagnação do povo brasileiro em relação à desgraça que acontece em relação a ele. Esse tempo já passou. Já tivemos 2 grandes manifestações e vão ter uma maior ainda no dia 3. E o Bolsonaro está sentindo isso, está ficando em pânico, está tendo ataques de pelanca, faniquitos, chiliques, está ficando cada vez mais irascível, porque ele sabe que vai cair. Porque ele sabe que o governo dele nem existe mais. Se antes ele já não governava, embora tivesse condições para fazer isso, agora ele não vai governar porque ele não tem mais condição nenhuma. Está tudo parado, porque já se sabe que o governo é uma enorme máfia, com esquemas de corrupção violentíssimos contra a população. E justamente na pandemia, aquilo que ele acusava os governadores de estar fazendo para poder fugir da questão central da CPI, se descobriu que é feito dentro do Ministério da Saúde. E assim, o Pazuello era o chefe da máfia. Segundo a própria mulher dele, que está aí, que poderá, da ex-mulher dele, que poderá, inclusive, depor na CPI, essa mulher deu uma entrevista no UOL, fiquei impressionado. Ela disse que vivia uma coisa de terror com o Pazuello, que o Pazuello pegou a namoradinha dele, uma tenente do Exército, e botou como diretora lá no Ministério da Saúde para cuidar, para fazer, para meter cloroquina na população. Olha, é um filme de terror absoluto. É um filme de terror absoluto. Assim, então, esse Pazuello, esse Marcelo Queiroga, olha que figura sórdida, além de ser um puxa-saco doentio, ele retirou o acesso do servidor do Luiz Ricardo Miranda, o servidor do deputado Luiz Miranda, tirou o acesso do cara porque ele denunciou. Ele é servidor concursado, responsável pela compra de vacinas. Ele foi entrar no Ministério para trabalhar e tiraram o acesso dele no computador. Uma coisa mesquinha, de miliciano mesmo, de mesquinha, sabe? De arrancar as unhas. Então, essa gente já deu, não tem mais nenhuma condição. O país está quebrado, o país está cansado, o país está exausto, o país está em ruínas na mão desses fascistas. E assim, é preciso tirá-los do poder e depois não perdoá-los. A gente vai ter que exercer como nunca, gente, como nunca antes na história desse país, o nosso direito à vingança. Assim, não há como você resolver esse problema agora desse passado que tá se formando sem uma vingança. Tem que meter esses caras em cana, tem que botar todas as engrenagens judiciais e policiais em cima desses caras para que nunca mais aconteça. Olha só, olha a situação que está o Brasil. Olha, tanto de 60 milhões de pessoas passando fome. Temos o pior nível de vacinação do mundo, a criação de novas cepas por causa dos atrasos, o populismo com vacina, esse Ministério da Saúde que virou um antro de corrupção, de banditismo. Então a gente vai ter que ir para as ruas. Não temos outra saída senão continuar indo às ruas. Não é isso, André Constantini? Muito bom dia, muito bem-vindo ao Café da Manhã, falando hoje aqui direto de Salvador, na Bahia. Tudo bem? Terra boa. Bahia, terra boa. Estive aí por 4 vezes, mas não fui a passeio. Fui a passeio uma vez, as outras 3 fui para a militância, né? Exercer a militância, mas é uma terra maravilhosa. O baiano parece muito com carioca, muito receptivo, né? É verdade, muito alegre, é verdade. Muito alegre, muito receptivo. Hoje, Você está em uma boa terra. Terra da Bahia, terra boa. Hoje eu vou sair de tarde para comer um acarajé, que eu estou sonhando com isso desde ontem que cheguei aqui. Sou louco por acarajé. Faz parte, né? Faz parte. Quem vai à Bahia, né, e não come um acarajé, é a mesma coisa que vir ao Rio e não ir à praia, né? Exatamente. Eu acho assim, ô Leandro, eu acho que você falou coisas importantes, coisas pontuais aí,
que nós estamos vivendo e como nós devemos nos organizar nesse momento. Acho que as ruas vai definir o futuro desse país, não vai ser as urnas, vai ser as ruas. Porque, Leandro, quem vai garantir as urnas são as ruas. Se vai ter eleição ou não, quem vai definir isso é as ruas. Então, as ruas hoje, ela vai definir o futuro dessa nação, o futuro desse país. Então, foi muito bom a organização dos atos, terem antecipado, né, o ato para o próximo sábado, dia 3. Fiquei bastante feliz com essa medida, acho importantíssima. Não dava para esperar até o dia 24 de julho, isso ia passar aí 40 dias, né, do último ato. Então, assim, era um erro tático e estratégico. Ainda bem que os organizadores do ato repensaram e voltaram atrás e anteciparam o ato para o próximo sábado, agora, dia 3, todas as ruas, com as suas bandeiras partidárias, com as suas bandeiras das centrais sindicais e com as suas bandeiras do movimento sociais e com as suas camisas vermelhas. Isso é fundamental. Nós defendemos as nossas bandeiras, porque foram essas bandeiras que sempre estiveram ao lado da classe trabalhadora e ao lado do povo brasileiro. Foi as bandeiras partidárias, as bandeiras das centrais sindicais e as bandeiras dos movimentos sociais. Levem as suas bandeiras. Vão de vermelho para as ruas. Vamos rechaçar essa história de verde e amarelo. Vamos rechaçar isso, pessoal. Aqueles que se vestiram de verde e amarelo, que colocaram a camisa da CBF, foram eles que derrubaram a ex-presidenta Dilma. Foram eles que tiveram um papel determinante, preponderante no golpe de Estado em 2016. Foram eles que foram às ruas exigir a prisão do ex-presidente Lula. Foram eles que jogaram o Brasil nesse momento caótico que nós vivenciamos, onde já ultrapassamos aí o número de mais de 510 mil brasileiros e brasileiras mortos, vitimados pela Covid-19, aonde esse verme, esse fascista, esse miliciano, esse desgraçado trata essas vidas como números. São vidas, porra! São vidas e é assim que devem ser tratados, como vidas. Então chegou a hora de derrubar esse verme. E vamos derrubar o Bolsonaro, eu não paro de afirmar e reiterar isso, através das ruas. As mãos que derrubarão esse governo fascista vai ser as mãos das ruas. Agora, Leandro, é fundamental que estejamos organizados e possamos levar, através da nossa organização e da nossa coesão, as pautas assertivas para as ruas. Isso é fundamental. Leandro, quem ganha a narrativa, ganha as massas. Quem ganha a narrativa, condiciona as massas. Então, é fundamental não perdermos a narrativa das ruas. Se nós perdermos a narrativa das ruas, iremos perder as ruas e abriremos um precedente para uma nova jornada de junho. Então, nós temos que estar coesos, organizados e levarmos as pautas assertivas para as ruas. As primeiras pautas assertivas que devemos levar para as ruas são as pautas emergenciais. O auxílio emergencial de R$ 600 até o término da pandemia, até o final da pandemia, vacinação em massa para toda a população brasileira pelo SUS e, junto com essa luta, nós devemos também realizar outra luta, que é a luta pela quebra das patentes. Não podemos dar permissividade, porque tudo no capitalismo vira mercadoria, né, Leandro? Que eles transformem a vacina, que é vital nesse momento, para conter aí o avanço do contágio em mercadoria. Então, a luta pela vacinação em massa pelo SUS tem que estar acompanhada com a luta pela quebra das patentes. E a terceira luta é a luta pela queda, pelo fim de todo o governo Bolsonaro. E aí, Leandro, não é pelo impeachment, não. Eu acho que a gente tem que realizar essa luta de forma mais assertiva. É a cassação dessa chapa. Sabe por quê, Leandro? Se você derruba o Bolsonaro, que é apenas uma peça nesse jogo do tabuleiro de xadrez da democracia burguesa, a nossa democracia é burguesa, eles repõem outra peça. Por isso que a gente precisa elevar a consciência de classe. Alô, 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 câmbio.
Foi a câmera dele, Leandro, parou. Parou a câmera? A Parou câmera? Exatamente, parou aqui. Mas daqui a pouco Olha volta. só, daqui a pouco volta. Deu um probleminha aí na câmera de André Constantino, que ele estava explicando uma coisa. Ah, pronto, voltou. Volta, André, pode voltar. Não, Desculpa, é que me ligaram aqui. Pô, me ligaram essa hora da manhã, pô, é sacanagem, né? Pô, pessoal, deixa pra ligar depois do programa. Cobrança, aqui, pô. ou é cobrança, 8h30 da manhã só pode ser cobrança. Uma ligação às 8h30 da manhã. O pessoal da Claro. O pessoal da Claro. Eu vou ter que orar ao Deus de Israel para afastar de mim todos os cobradores. Ó Deus de Israel, te peço, afasta esses demônios de mim. Pô, cobrança. Essa hora da manhã, porra, pelo amor de Deus. Desgraçado. Pô, isso é uma desgraça, né, Leandro? Então, assim, a gente tem que levar as pautas assertivas. Então, Leandro, a gente tem que aprofundar essa discussão, né? De pedir e exigir a cassação dessa chapa. O Bolsonaro é um presidente ilegítimo. Ilegítimo por quê? No pleito eleitoral de 2018, existiu um conluio, né, no Poder Judiciário, né, com a participação de integrantes do STF, né? Existiu um conluio subordinado aos interesses do governo estadunidense e do imperialismo americano em solo brasileiro, que retirou o ex-presidente Lula, que venceria as eleições. E não sou eu, o André Constantino, que está afirmando isso, não. Todas as pesquisas de época davam como certa a vitória do ex-presidente Lula em qualquer cenário, contra qualquer adversário. Então, esse conluio que existiu no Poder Judiciário, inclusive através de integrantes do STF que participaram também do golpe de Estado de 2016, o que esses ministros estão tentando fazer, Leandro, é salvar sua biografia. Né? O julgamento da suspeição do Moro não era sobre o Moro, não era sobre o Lula, não era sobre o Brasil, era sobre a biografia desses ministros. Eles estão tentando salvar a sua biografia, porque também participaram do golpe de 2016, que jogou o país nessa merda. E estão com as mãos manchadas com sangue também. Dos mais de 510 mil brasileiros e brasileiras, nós não podemos deixar ninguém de fora, Leandro. Ninguém, todos esses ratos golpistas têm que sentar no Tribunal de Haia e responder pelos crimes contra a humanidade que está sendo cometido nesse holocausto brasileiro em plena pandemia. Todos eles, sem exceção de nenhum. Esses ratos golpistas, esses vermes que participaram do golpe. E eu quero aproveitar o ensejo, Leandro, para explicar uma coisa aqui às pessoas. Amanhã, dia 30 de julho, vai ser realizado a entrega e protocolado o super pedido de impeachment na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Eu quero explicar uma coisa aqui que eu acho importante, e a posição e a decisão que nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, tomamos de forma coletiva. O que acontece? Nós nos organizamos e também protocolamos um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. E isso foi histórico. Foi histórico, porque pela primeira vez, movimentos de favela e esse segmento da sociedade se organizou para protocolar um pedido de impeachment. É inédito na história desse país. E nós participamos disso com muito orgulho. E aí, depois, e aí quero agradecer aqui a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, na pessoa da doutora Tânia, que sempre foi solícita conosco, foram eles que construíram uma peça muito sólida, muito bem construída. E aí depois nós fomos convidados pela doutora Tânia e pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia para participarmos do protocolo desse super pedido de impeachment. Aí na primeira reunião, Leandro, quando abre a tela do computador, eu me deparo, né, assim, e me deu náusea, né, me deu ânsia de vômito. Quando abre a tela do computador, eu me deparo com as presenças de Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. Eles também protocolaram pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Eles fazem parte daqueles 122 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Tá bom, participei da reunião, achei super estranho, né, nós estarmos nesse momento de luta para derrubar esse governo fascista, com aqueles que ajudaram a eleger esse governo fascista, com aqueles que ajudaram no golpe de Estado, principalmente esse Kim Kataguiri, é esse que eu tenho mais raiva, porque o MBL é uma das organizações que surgem e nascem no processo do golpe, financiado
pelo governo estadunidense, pelo imperialismo americano, que tinha interesse em derrubar a Dilma para colocar suas garras imundas nas nossas riquezas e recursos naturais. O imperialismo vem apoiando os golpes de Estado em toda a América Latina, mais uma vez, como apoiou todas as ditaduras que aconteceram na América do Sul e na América Latina, foram financiadas pelo imperialismo. Por isso que nós temos e necessitamos, Leandro, que surja um novo Simão Bolívar que conduza a América Latina a uma unidade para parar a mão do imperialismo em solo, em nosso solo. Isso é fundamental. A revolução aqui no Brasil só vai ser possível se nós realizarmos uma luta internacionalista. Precisamos unificar a luta na América Latina, na América do Sul, para dar fim ao avanço da mão do imperialismo americano em nosso solo. Aí participamos da segunda reunião, que foi agora, Leandro. E o único que teceu duras críticas à participação de Joyce Heisman, de Alexandre Frota, que agora se apresenta, Leandro, como um homem de centro-esquerda. E eu vi parlamentares do nosso campo sorrindo e elogiando. Que bom, Frota, que você hoje é centro-esquerda, que você está se aproximando cada vez mais da esquerda. Porra, pessoal, vamos se fuder, porra. Porra, vamos se fuder. Que ingenuidade é essa? Que infantilidade é essa? Então, quero deixar bem claro, tá? A doutora Tânia acabou de me mandar mensagem, só entrariam 40 pessoas para realizar a entrega do pedido de impeachment e nós, de forma coletiva, decidimos que não iremos participar desse super pedido de impeachment. Não vou me aliar e não vou aparecer na foto ao lado de Joyce Heisman, ao lado de Alexandre Frota e nem de Kim Kataguiri, porra. São ratos que têm nome, que estão pulando do navio porque o navio está naufragando, porque o navio está afundando. Mas eles também encontram-se com as mãos manchadas de sangue. Então, assim, nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, já falei isso ontem na TV 247, não iremos participar, amanhã não estarei viajando do super protocolo de impeachment contra o Bolsonaro, porque não vou aparecer na foto e não vou ter nenhum tipo de aliança com os golpistas, aqueles que jogaram o país nesse cenário caótico. E, Leandro, só para encerrar minha primeira participação, as outras pautas, além das pautas emergenciais, que são fundamentais, que de forma organizada nós temos que levá-las às ruas, é a revogação de todas as reformas, reforma trabalhista, que retirou 100 direitos trabalhistas da classe trabalhadora e fez surgir essa nova gama de trabalhadores no Brasil, que é o processo de uberização da vida, e essa juventude que aluga a porra de uma bicicletinha do Itaú e bota a porra de uma caixa de iFood nas costas e vai trabalhar de forma precarizada, não tem nem um lugar para comer, não tem um lugar para fazer as suas necessidades, urinar, defecar. É assim que trabalha essa juventude, a maioria de negros e periféricos. E aí o capitalismo, sabiamente, né, ele transformou a precarização do trabalho no Brasil em empreendedorismo, né? Essas pessoas se acham empreendedores só porque fazem ali o seu horário. Então, assim, a gente também tem que nos prepararmos, né? A esquerda brasileira, nós que somos socialistas de verdade e revolucionários, não essa esquerda pequena burguesa, eleitoreira, covarde que nós temos no Brasil, mas nós que acreditamos na construção de uma revolução socialista, temos que entender que os trabalhadores não encontram-se mais somente no chão de fábrica. Então, nós temos que nos repaginar e nos aproximarmos dessa classe trabalhadora. A revogação da reforma da Previdência, a revogação do teto de gasto, isso é fundamental. A luta contra a reforma administrativa e a luta contra a privatização da Eletrobras, esse crime do século, esse crime de lesa-pátria sem precedentes na história desse país. É fundamental, Leandro, a narrativa. Se perdermos a narrativa, perderemos as ruas e abriremos um precedente para uma nova jornada de junho. Então, eu espero que a esquerda brasileira tome vergonha na cara e não faça, não permita que Joyce Heisman, que Alexandre Frota, que Kim Kataguiri subam no carro de som e participem conosco desse momento histórico, que é a derrubada de um governo fascista, onde o protagonismo tem que ser nosso. As bandeiras partidárias, das centrais sindicais e dos movimentos sociais, e a nossa cor vermelha tem que tomar conta das ruas de todo o Brasil no dia 3. Leandro, agora para encerrar mesmo, deixa eu tomar uma água aqui, hoje eu estou nervoso.
Guaraná, Não, toma um eu tô Guaraná. nervoso, Leandro, porque assim, é muita infantilidade por parte da esquerda. Essa esquerda é muito infantil, sabe? A infantilidade. Sabe, como é que eu vou me aliançar com esses golpistas, esses vermes? Esse golpista, tudo rato. Esses ratos têm nome, Leandro. E eles participaram do golpe e foi lá o início dessa destruição toda. Não podemos esquecer, porra. Não podemos, não dá pra gente esquecer. Você falou muito bem, todos eles têm que ser condenados. Temos que conduzir todos eles ao Tribunal de Haia. É crime contra a humanidade, não prescreve, pessoal. Não prescreve. Crimes contra a humanidade não prescreve. Então, só para encerrar, Leandro, eu queria falar do caso do nosso Rambo brasileiro que chegou ao fim ontem, né? O Lázaro. Lázaro, boa. Todos nós sabíamos que seria executado pela Polícia Militar do Distrito Federal ou a Polícia Militar de Goiás. Todos nós sabíamos, nós que moramos nos territórios de favela, sabíamos que o Lázaro seria executado. E foi isso que aconteceu. O Lázaro foi executado. Não acreditem na narrativa apresentada pela Polícia Militar. O Lázaro foi executado. Porque, pessoal, tem 3 coisas que eu nunca vi nessa vida. É perna de cobra, enterro de anão e uma pessoa que trocou tiro com as polícias, seja varejista de droga, miliciano, bandido, assaltante, foi alvejado e chegou vivo ao hospital. Ele sempre morre a caminho do hospital ou ao dar entrada ao hospital. E vocês precisam saber de uma coisa que eu já denunciei aqui, que é modus operandi da Polícia Militar. Quando eles alvejam um varejista em um confronto e eles conduzem esse varejista para o hospital, que aí já tem um erro clássico, né? Porque toda operação da Polícia Militar, para você que não sabe, já existe um protocolo. Tem que ter uma ambulância. Para quê? Se for alguém alvejado, é a ambulância que vai fazer o transporte dessa pessoa até o hospital, não a Polícia Militar. Segundo, o corpo tem que ficar lá para a perícia. Se foi a óbito, a polícia não pode mexer na cena do crime. Mas isso aí, Leandro, é modus operandi. E nós sabemos do Sandro do 174. Ele entra dentro do camburão da PM, né? Esse navio negreiro, né? Porque todo camburão tem um pouco de navio negreiro, salva o Marcelo Yuca. Quando ele entra ali, Leandro, ele entra ileso, sabe? Ele entra sem nenhum ferimento. Ao chegar no hospital, ele chega morto. Ele foi asfixiado. Então, isso é uma prática da Polícia Militar. Isso é uma prática. Isso, Leandro, quando eles não permitem que os médicos prestem serviço. Eu tenho vários vídeos. Se um dia vocês tiverem estômago para ver, porque vocês precisam saber disso, eu passo aqui no Bom Dia. O varejista agonizando na maca, os policiais filmando e rindo e os médicos ao lado, sem prestar socorro ao varejista. Isso é modus operandi. Então, o Lázaro foi executado. E agora, só para emendar, Leandro, que eu acho importante, o Eco também. Vocês viram a história apresentada pelo delegado? Disse que o Eco foi baleado, e tem fotos sobre isso, tá, Leandro? Quando ele tentou furar o cerco da Polícia Civil, ele foi baleado no peito. Tem fotos, né, que foram tiradas pelos policiais civis, ele sentado no chão da cozinha, né, da casa onde ele encontrava-se, com um tiro no peito. E aí ele foi conduzido à delegacia. Não, iam conduzir ele ao hospital. O delegado apresentou a seguinte narrativa. No momento em que eles estavam conduzindo o Eco para o hospital, ele tentou desarmar uma policial e recebe o segundo disparo, que foi no coração, que ele veio a óbito instantaneamente. Olha, delegado, isso aí só acredita nisso quem não conhece a realidade da favela. O Eco foi executado. E, Leandro, tem interesses políticos grandiosíssimos na morte do Eco. Investiguem e vocês vão saber o que eu estou falando aqui. Tem interesses políticos grandiosíssimos. E ele morreu por isso. Ele morreu por interesses eleitorais políticos grandiosíssimos. Então, tanto Lázaro, o Rambo brasileiro, como o Eco, um dos maiores milicianos do país, foram executados pela polícia. O Eco foi executado a mando político por interesses eleitorais e o Lázaro cumpriu o seu papel de cortina de fumaça, entreteu a sociedade nos programas policialescos e chegou o momento que o Estado falou: acabou a brincadeira, vamos matar o Lázaro. Agora, investigue também o Lázaro, que estava com R$ 4.400 no bolso.
Ele não é um psicopata, ele não é um serial killer, ele é um matador de aluguel dos fazendeiros. Será que vão investigar? Porque é aí que está o problema. Então, eu queria iniciar o programa abordando esses temas, que é uma realidade que a maioria dos nossos internautas aqui desconhecem, mas a gente conhece muito bem como funciona o papel dessa instituição desgraçada e maldita que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Só a Jaqueline Muniz que acredita numa polícia cidadã. Ai, Jaqueline Muniz, essa é a polícia que você acredita que vai transformar. Bom, deixa eu organizar minha cabeça aqui. Tudo que você falou, eu quero falar também. A gente vem conversando sobre isso, na verdade, eu e o André, mas eu queria primeiro voltar lá para o início da sua fala, que é uma coisa que eu já discuti aqui, e tenho uma posição muito fechada sobre o tema também, que é essa questão do verde-amarelismo. Eu tenho, André, muita resistência a esse verde-amarelismo, muita mesmo. Inclusive eu defendo, e defendo de verdade, não é uma piada, não é um xiste. Eu defendo que a gente tem um movimento pós-2022, a partir de 2023, de mudança da cor dos símbolos nacionais. Porque o verde e amarelo é o símbolo do fascismo no Brasil. Não é uma questão de vontade, não é uma questão de, sabe, de estética. O verde e amarelo é a cor do fascismo no Brasil. É a cor dos movimentos de extrema-direita. E as cores de um país não podem estar vinculadas ao movimento fascista. A Itália não manteve as cores do movimento fascista, e nem a Alemanha manteve a bandeira nazista, nem usa a suástica. Vamos recuperar o valor da suástica e tal, nada disso. As pessoas cortam, faz um recorte histórico, encerra com isso. Sabe que a camisa da seleção brasileira, da CBF, quando ela era da CBD, chamava Confederação Brasileira de Desportos, ela era branca. Na Copa do Mundo de 1950, ela era branca. E ela deixou de ser branca por conta daquela derrota contra o Uruguai. Aquilo foi tão traumático para o Brasil naquela época, para a sociedade brasileira, foi tão traumático que a cor branca, que era a cor da seleção brasileira, ela foi modificada, porque não há como resolver o trauma se você não modificar a simbologia do trauma. Não há como. Então, você não tinha mais aquela camisa branca, daquela derrota que deixou o país de luto, que marcou a vida de gerações de brasileiros, que era um trauma nacional inconcebível. Na Copa seguinte, a camisa da seleção já era de outra cor, amarela. Esse trauma que nós temos com o verde e amarelo, essa ressignificação do verde e amarelo como a coloração do nazifascismo brasileiro é irremediável. É irremediável. Essa história de resgate das cores do Brasil tem muito a ver com as gerações mais velhas, com as pessoas da minha geração e mais velhos do que eu, que têm uma relação afetiva com a escola, porque cantava o hino nacional, tudo de verde e amarelo, a seleção brasileira, canarinho, verde e amarelo, né? E acha, com extrema boa-fé, isso não é uma crítica a quem defende, não, porque eu entendo. Assim, essas cores eram nossas, os caras tomaram, mas nós deixamos eles tomar. Então, assim, não tem volta. Em junho de 2013, nós deixamos que eles infiltrassem o verde e amarelo e abaixassem as bandeiras vermelhas dos partidos de esquerda. Eles mandaram abaixar e nós abaixamos. Só que agora ninguém pode mandar abaixar. Então, assim, eu já conversei isso com o Rui Costa Pimenta, André, falo com você, se mandar abaixar, abaixa na cabeça. Isso. No meio da cabeça. Quebra o coco no meio com a bandeira e segue em frente. Não tem que abaixar bandeira nenhuma. Tem que ser vermelho, até porque esteticamente o vermelho é muito mais bonito. E assim, tem que diferenciar assim, André. Tinha gente distribuindo bandeira verde e amarela. Quem é que tem dinheiro, André Constantini? Me diz alguém da classe média brasileira, não é o pobre, não, da classe média brasileira, que tem dinheiro para no dia 3 de junho, manifestação, eu vou comprar 200 bandeiras e vou distribuir lá porque eu quero resgatar. Ninguém tem dinheiro para isso. Ninguém faz isso de graça. Isso é exatamente o que você estava falando, que é a chamada guerra de narrativas.
Uma manifestação verde e amarela, no mundo dominado pela fake news, é uma manifestação pró-Bolsonaro, não importa o quanto você diga que ela não é. Fala assim, mas essa imagem é do dia 3, é lá no máximo. Não, é do pró-Bolsonaro. É guerra de narrativas. Os trabalhadores lá do Rio Grande do Norte, com uma bandeira do Brasil, fizeram um L de Lula em volta da bandeira. Aquilo viralizou e tal, um meme e tal. Os bolsonaristas foram atrás desses trabalhadores, conseguiram pegar 4, eu não sei o que fizeram com esses caras, que ameaças fizeram com esses caras, que tortura fizeram com esses caras, que eles foram obrigados a dar declaração dizendo que eles estavam fazendo arminha para o céu. Isso é guerra de narrativa. O governo percebeu o vexame daquilo e botou a máquina de repressão dele para ir procurar os caras e forçar eles a dizer que eles estavam fazendo arminha para cima. Porque senão eles iam ser mortos pela milícia, eles iam ser demitidos do trabalho deles, eles iam ser perseguidos, diz que estava fazendo arminha para cima. Arminha para cima é assim, qualquer idiota sabe disso. Qualquer idiota sabe que se você está fazendo arminha e você vai apontar para o céu, é assim, ninguém atira arminha. Isso qualquer idiota sabe, mas é a batalha por narrativa e eles não têm vergonha de fazer isso. Entrou alguma coisa aí, isso? Desculpa. E aí o seguinte, assim, essa guerra narrativa a gente não pode perder. Então, assim, a revolução é vermelha. Não estou dizendo nem a revolução socialista. O ato revolucionário em si é vermelho. Quem está indo para a rua são as esquerdas. São as esquerdas. Quem está organizando são as esquerdas. E as esquerdas têm bandeiras vermelhas. E é lindo que seja vermelho. Tem que ter aquele bandeirão do PCO em frente ao MASP, vermelho. Tem que ter bandeiras do PCB vermelhas, bandeiras do PT vermelhas, do PSTU vermelhas, em pé, com dignidade. Se as pessoas quiserem ir de verde e amarelo, não tem problema, também sou contra você encher de pancada, mas eu sempre olho com desconfiança. E vou sempre olhar com desconfiança. Essa discussão ela se tornou um pouco emocional demais, porque você está tratando dos símbolos nacionais e tem gerações mais velhas mesmo que se importam realmente com isso. Aqui no Diário do Centro do Mundo, o Kiko defende que resgate as bandeiras. O Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, tem feito disso uma bandeira dele, resgatar os verde e amarelo, porque o verde e amarelo é do Brasil. O Cacai tem 63 anos. E tem ido para as manifestações com a camisa dele da CBF, inclusive assinada pelo Pelé. Eu acho um equívoco em todos os sentidos, mas enfim, também não vou reprimir as pessoas que querem de verde e amarelo. Mas assim, as nossas cores não são, desculpem, acabou. Verde e amarelo não é mais uma cor de pessoas decentes, de pessoas que querem o bem do Brasil. Você não vai resgatar. É deles essa cor. Toda propaganda bolsonarista é verde e amarelo. O velho da Van se veste de verde e amarelo. A extrema-direita se veste de verde e amarelo. Todas as fake news, as mais perversas, as mais cruéis, as mais racistas, as mais misóginas, são todas de verde e amarelo. Então o verde e amarelo é deles, ponto final. Eles conquistaram isso. É deles. A extrema-direita, o nazifascismo brasileiro é verde e amarelo. Como era verde a camisa dos integralistas nos anos 30, chamados inclusive de galinhas verdes. É deles. É como, sabe, você não tem como trabalhar com isso. Essa questão simbólica é muito importante. A questão simbólica, em alguns momentos, é mais importante do que tudo, na verdade. Então, assim, 3 de julho, vá de vermelho. Vá de vermelho. Se for de verde e amarelo, com a sua bandeira do PT, com o seu fora Bolsonaro, será bem-vindo, né? Nós não vivemos na barbárie bolsonarista, nós não somos a barbárie bolsonarista. Mas é um erro. Para mim é um erro. E eu acho, sinceramente, que essa tentativa de resgate é inútil. É uma coisa de relação afetiva, eu compreendo, mas do ponto de vista político é absolutamente inútil. Nós temos não podemos abaixar a bandeira. A gente não vai repetir o erro das jornadas de junho de 2013. Não podemos fazer isso. É um compromisso histórico que nós temos com a sociedade brasileira. Nós não podemos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não temos direito, André, de fazer isso. Então tem que estar todo mundo de vermelho na rua. Vai com a roupa que você tem. Eu, por exemplo, não tenho roupa vermelha.
Mas eu tenho um chapéu vermelho que eu vou lá, boto meus botos aqui, vou lá e acho lindo aquela, sabe, aquela procissão. Estão fazendo aí, estão dizendo que vão fazer um bandeirão de 200 mil metros aí, verde e amarelo. É um erro. A imagem que você vai ter do alto da manifestação é verde e amarela. É bolsonarista, é impeachment da Dilma. Nós vamos perder a narrativa por conta dessa discussão tola, infantiloide, de recuperação das nossas cores, nem são nossas. São cores do Império Brasileiro, da família de Orleans e Bragança. Não tem nada a ver com as nossas lutas populares, não tem nada a ver com o povo brasileiro. São as cores das famílias que dominavam o Império, das elites, do latifúndio. Então nós não temos nem por que resgatar cores que não são nossas, que foram apropriadas primeiro pela ditadura militar. Eu lembro de um filme do Costa Gavras sobre ditadura, era sobre a ditadura no Chile, mas tinha uma cena que era uma aula de tortura feita no Brasil, uma cena muito, muito pesada, muito dura do filme, que era, as pessoas pegavam um preso político, e aconteceu de fato no Brasil algumas vezes, para ensinar a tortura para os outros agentes da repressão, pegavam um preso político e torturavam ele numa sala de aula, como se fosse uma sala de aula ensinando como era a tortura. Atrás era uma bandeira gigante do Brasil, verde e amarela. Eles se apropriaram disso. Se apropriaram de tudo. E a gente não tem por que ficar brigando. Não é nosso. Sequer é nosso. Por que eu vou ficar resgatando uma coisa que nem pertence a gente? Nunca pertenceu. Nunca pertenceu a gente. Então, tem que ser de vermelho, todo mundo de vermelho. Né? Claro, quem for de verde e amarelo, por favor, não vamos reprimir os nossos companheiros, os nossos camaradas, porque eles decidiram ir de verde e amarelo. Mas, assim, não vão de verde. A minha opinião é que não deve ir de verde e amarelo. Deve de tudo, menos de verde e amarelo. Vai de arco-íris. Vai com as cores do movimento LGBT. Vai de arco-íris, tem verde, tem amarelo, tem laranja, tem roxo, mas vai de vermelho. A gente tem que fazer a gente tem que mostrar quem somos nós, quem de fato está contra essa história que você falou. Então, indo para outra parte. Essa história de agregar todo mundo, a minha geração também, André, ela é muito marcada, a minha geração e os mais velhos que eu, extremamente marcada pelo movimento das diretas já, que era todo mundo. De repente, assim, acabar com a ditadura era tão importante, tão urgente, que se aceitou todo mundo. Todos os canalhas da ditadura, que apoiaram a ditadura, estavam no movimento de direita. Você vê o Palanque, era um Palanque absurdamente plural, e tinha todos os canalhas. Esse Marco Maciel, que morreu recentemente, era um dos canalhas que apoiaram todos os ditaduras, e depois estavam lá, tudo Carlos Magalhães. Estava na Nova República. E isso marcou como um modelo, quase que um modelo único, como ele deu certo num certo momento, embora as diretas já não tenham sido aprovadas, mas Tancredo foi eleito, enfim, fizeram a chamada transição por cima, e o movimento direta já, ele é muito simbólico no sentido de ter forçado isso. Então, os caras dessas gerações são os mesmos que estão falando sobre isso. Vão fazer o quê? Vamos fazer igual a direta já. Existe um argumento que é muito simplório, mas é muito forte, de que é o seguinte, você só faz aliança com seus inimigos, com seus amigos, você não precisa fazer aliança. É mentira isso. Você tem que ter cada vez mais alianças com mais amigos e deixar os seus inimigos onde eles devem ficar, do outro lado. Do outro lado. Porque senão, quando acaba o processo, você se vê obrigado a abrigar os mesmos canalhas de sempre e a continuar esse ciclo vicioso de acumulação de força da direita, golpe, retomada, aliança, acumulação de força, golpe, que não acaba nunca, e nem nunca vai acabar. Porque se a gente for abarcar Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Alexandre Frota e companhia no nosso meio, quando Reinaldo Azevedo, daqui a pouco o que vai acontecer? Vão voltar ao poder, essas pessoas vão estar livres, abrigadas, elas entraram, elas abandonaram para ganhar a salvaguarda. Ô, Leandro, você vai... pior, Leandro, se você pegar como votou o Kim Kataguiri, como votou a Joyce Hasselman e como votou Alexandre Frota, nas reformas que fuderam com a classe trabalhadora, eles votaram para fuder com a classe trabalhadora, sabe? São inimigos da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, assim, eu não vou me aliançar, com todo respeito àqueles que irão se aliançar com esses ratos, mas André Constantino não vai fazer parte disso.
E eu vou me valer aqui, Leandro, de um fato histórico, que foi a Revolução Francesa, onde ocorreu uma aliança com a burguesia e depois o que aconteceu? A burguesia foi, e fudeu com todo mundo. A gente tem que se aliançar com o povo brasileiro, Leandro. A gente tem que se aliançar com a classe trabalhadora, com a classe operária e com o proletariado. Essa tem que ser a aliança da esquerda brasileira nesse momento. É disputar mentes e corações, é disputar narrativa, é disputar todos os segmentos da sociedade. É isso que nós devemos fazer agora, Leandro. Nós temos as direções partidárias, nós temos as direções sindicais e muitas das vezes direções de movimentos sociais que são reformistas, eleitoreiros, pequenos burgueses. Essa que é a grande realidade. O problema não está nem na base dos partidos, das centrais sindicais e dos movimentos sociais. O problema está nas direções. E essas direções precisam de uma transformação. Nós precisamos continuar realizando a luta orgânica. Leandro, muita gente fala assim, André, por que você não sai do PT? Você tem um discurso revolucionário, você defende as milícias armadas revolucionárias, né? Você defende uma revolução socialista. Por que você não sai do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de conciliação de classe, pequeno burguês? Sabe por quê, pessoal? Eu comparo, fazendo aqui uma alusão, né, e uma metáfora, é como se eu estivesse em uma guerra e eu tivesse em minhas mãos com um fuzil 762. E, de repente, eu decidisse largar esse fuzil 762 para pegar uma garrucha para lutar essa guerra. O PT é uma ferramenta poderosíssima e importantíssima na reconstrução desse país. Sair do PT é um erro tático, estratégico e político. Nós temos que permanecer lá dentro fazendo a disputa política e tomarmos nas nossas mãos esse partido, que é o maior partido do Brasil e da América Latina. É por isso que eu não saio e não sairei do Partido dos Trabalhadores. Sei que a nossa voz e o nosso posicionamento incomoda muita gente, mas lá permanecerei fazendo a luta e a disputa orgânica dentro do Partido dos Trabalhadores. Não podemos deixar essa ferramenta poderosíssima, essa 762, esse fuzil 762, nas mãos da esquerda pequena burguesa, reformista, eleitoreira e covarde que nós temos nesse país. Nós temos que estar lá fazendo a disputa e tomar, na marra, se for possível, a direção do Partido dos Trabalhadores e fazê-lo, de fato, um partido de esquerda socialista e revolucionário. E essa coisa que eu queria falar também para você, sobre o Lázaro Barbosa. Eu já vivi tanto esse processo na minha vida de jornalista, André, que eu acho que vale a pena eu passar essa experiência para vocês aqui no chat. Quando a mídia transforma alguém em facínora, ela faz isso por várias razões, principalmente por questão da razão financeira. O André citou esses programas de carnificina que passam no horário do almoço, Balanço Geral e companhia, tal, esses programas de carnificina, eles vivem desse produto específico. É o melhor produto que eles oferecem. É a transformação de um criminoso num facínora. E é importante vocês entenderem, a diferenciar esses dois conceitos. O criminoso é aquele que atenta contra a lei, né? O facínora é uma personagem dentro do crime que agrega em torno dele toda a simbologia do mal. Muito dos facínoras da história mundial, na verdade, mais tarde você descobre que eles não eram facínoras, eles foram transformados em algum momento num facínora para você criar propaganda e criar o ódio necessário para repudiar não só a figura do facínora, mas para justificar, por exemplo, essa operação policial absolutamente desastrada da Polícia de Goiás, que precisou de, 15 dias para achar um homem sozinho na mata e executá-lo de forma feroz, porque esse homem, na verdade, era um arquivo vivo. Então, eles queimaram esse arquivo. Sabe-se claramente, pelas informações que a própria polícia nos dá, que Lázaro Barbosa era um jagunço, era um matador de aluguel, que trabalhava para fazendeiros. Sabe-se, inclusive, que ele fazia esse serviço, entre outras coisas, além de exterminar inimigos, para baratear as terras naquela região de Goiás, nessas regiões de Goiás, porque quando você coloca um criminoso em série atuando, com histórias igual a de Lampião, né, que castrou o marido na frente da mulher, que estuprou a filha na frente da família e que fez a mulher dançar,
É igual a Lampião, tinha essas mesmas histórias, Curisco. Pegava, entrava, chegava na casa, fazia a mulher dançar com os cangaceiros, estupravam ela na frente do marido, castravam o marido, colocavam o pênis na boca e roubavam uma menina de 12 anos e levavam. É a mesma história, porque você cria em torno do facínora o desejo de sangue da sociedade. Então estava toda a sociedade brasileira, no Brasil de ponta a ponta, esperando. Não era pela prisão de Lázaro, já estava esperando pelo assassinato de Lázaro. Tanto que quando ele foi assassinado, as pessoas comemoraram como se fosse um resultado de jogo. E assim, ninguém teve a menor empatia. Como é que eu vou ter empatia por um cara que é um facínora? Né? Como é que eu vou ter empatia com um estuprador, com um sujeito que fez a mulher dançar, igualzinho a Lampião, que entrou e que obrigou a pessoa a cantar para ele enquanto ele comia? Então, obviamente, são histórias fantasiosas que a polícia foi criando e tal, para o momento da morte ser um momento de Momento épico, né, Leandro? Épico, exatamente, de louvação àquela ação. E aí você vai e assassina um cara com 300 tiros na cara e as pessoas acham normal, porque assim, esse cara não merecia viver. Ele foi... O que a polícia fez foi certo, só que é o seguinte, você só consegue pensar assim porque a sua mente foi colocada no modo barbárie. Pela mídia, né, aquela concentração de informações sobre Lázaro, os memes, aquela cara dele de assassino frio e tal, você se sentiu ali, pô, que bom, agora eu posso dormir tranquilo, porque mataram Lázaro Barbosa. E eu digo para vocês, você só poderia dormir tranquilo hoje no Brasil se matasse o Bolsonaro e o Paulo Guedes. E o Lázaro permanecesse vivo, seria muito mais interessante para a sociedade brasileira do que... Porque os verdadeiros facínoras não precisam exatamente ter um comportamento de serial killer para matar milhões, né? Então, assim, nós estamos no modo barbárie. E a colocação, o André colocou muito bem, assim, a mercadoria Lázaro Barbosa, ela foi ganhando valor ao longo desse período, um valor enorme, como produto para esses programas de carnificina, só falavam dele, né? A morte dele foi um breaking news em todas as mídias, de esquerda e de direita. Quando ele foi anunciado como morto, todo mundo parou tudo para anunciar. Mataram Lázaro Barbosa, porque mataram Facínora, mataram Lampião, mataram Stalin, mataram Hitler, então, assim, todas as pessoas que são transformadas em fascinas ganham um valor, né, como mercadoria mesmo, muito alto. E a gente se regozija de um absurdo desse. Aí as pessoas passaram a passar as imagens desse cara fuzilado para o WhatsApp das famílias, para as crianças verem. Para as crianças, e botaram o CPF cancelado. A extrema-direita, ela já absorveu isso como um trunfo. Tá vendo? Antes Bolsonaro, de matar, né, Leandro? Ele fez Bolsonaro falou CPF cancelado. Ele colocou CPF cancelado. Por quê? Porque assim, foi vendido. Novamente, André, te dando razão, é a famosa guerra das narrativas. Antes de matarem Lázaro Barbosa, qual que eram os memes que mais circulavam? Para quem não defende, para quem é contra as armas, quando o Lázaro aparecer, sirva um café, convide ele para jantar, convide para dançar com a sua mulher. Quer dizer, você transforma o sujeito num facínora e aí você começa a vender produtos em torno dele, produtos de mercadoria de fato e produtos políticos. Aí a polícia mata, os policiais comemoram. Tinha um repórter que dançou ao lado da Globo. Uma repórter dançou, porque ela está tomada. Assim, tem a ver com o despreparo intelectual, a indigência intelectual dos repórteres brasileiros de hoje, mas tem a ver com que ela foi tomada pelo êxtase. Pelo êxtase. Mataram o Facínora. Então, ela entrou em êxtase, ela viu que aquilo seria importante, inclusive, para a carreira dela. É exatamente o Wilson Witzel descendo daquele helicóptero na Ponte Rio-Niterói, pulando como um macaquinho de circo, gesticulando em êxtase, porque aquele assassinato, aquela morte, iria trazer para ele um enorme prestígio. E se enquadrava perfeitamente na narrativa dele do tirozinho na cabeça. Tiro na cabecinha, né? É exatamente isso. Então tem que ter muito cuidado. Eu soube ontem, não sei nem se é verdade, mas eu queria levantar aqui que o Pedro Cardoso, que é um ator brasileiro, o cara que tentou nos posicionamento de esquerda, estava condenando a Patrícia Leles por ela ter filmado o Sérgio Moro lá em Washington, que foi uma coisa extremamente feliz da Patrícia Leles. Ela filmou o Moro, mostrou o Moro, né,
momentos antes dele ter sido condenado definitivamente pelo STF como juiz parcial, feliz da vida, gordo, passeando por Washington. Solto, né, Leandro? Mas esse aí você... que tem que ser repatriado, Leandro. E condenados, submetido à justiça. Mas o que acontece? Aí nós entramos assim, na quebra de narrativa do nosso campo. É mais ou menos como a defesa dos verde e amarelo. Assim, você pode embasá-la como uma coisa correta, mas ela é inútil. E, de certa forma, ela causa muito mais danos do que coisas boas. Né? Por que o Pedro Cardoso... Em defesa de quê você está falando isso? Né? Por que não pode filmar o Moro em Washington caminhando, curtindo a vida doidada depois de destruir o Brasil? Claro que pode. Claro que pode. Filmar tinha que tacar ovo podre nele. Pois é, mas assim, filmar foi uma espécie de tacar ovo podre, porque o mundo viu aquilo, ele virou um escroque reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem muitas discussões dentro e fora do nosso campo. E essa guerra de narrativas, André, eu concordo com você, ela é importantíssima, porque ela não é só simbólica, ela traz consequências muito importantes para o próprio movimento. Então a gente tem que ter, assim, pelo menos, racionalidade para se debruçar sobre essas coisas. O caso do Lázaro Barbosa, obviamente, foi a construção de um fascínora para esconder o que ele realmente era, um matador de aluguel de fazendeiros de Goiás. Fazendeiros de Goiás que são amplamente representados pelo seu governador, Ronaldo Caiado, que foi presidente da UDR, União Democrática Ruralista, uma das primeiras e mais poderosas instituições fascistas do Brasil, né, depois do movimento integralista dos anos 30. Então, não vamos perder. Você falou, né, Leandro, essa construção do fascínora, né, até você fez aí uma alusão a Lampião, a Corisco, tem por detrás disso interesses econômicos grandiosíssimos, né? Porque você desvaloriza a terra, né? Quantas pessoas não venderam imóveis nesse período de 15 dias, desesperado querendo fugir dali, né? Favorecendo aí os grandes fazendeiros. Eu acho que você foi muito assertivo aí. Tinha uma questão aí de especulação imobiliária. Isso, latifundiária, da construção do Lázaro como fascínio. Eu estava assistindo um desses programas policialescos, cortando o cabelo. E aí, o apresentador, o âncora, estava falando o seguinte: daqui a pouco vai aparecer a construção da narrativa. O pessoal dos direitos humanos, né, falando mal porque a polícia bateu esse fascínora, né, esse estuprador, esse serial killer, apresentando ele ainda como serial killer, quando o delegado do Carlos já havia falado que ele, na verdade, era um jagunço, né, que matava ali, era um matador de aluguel. Então, quer dizer... tudo é bem montado, né, Leandro? Para a construção dessa narrativa, para mais uma vez chegar onde eles querem, que é a destruição da narrativa dos direitos humanos. Né? Daqui a pouco vai aparecer o pessoal dos direitos humanos, né, lutando pelo lado, criticando a polícia, né, esses valorosos policiais. Porra, 38 tiros, Leandro. Ainda falaram que conduziram o cara para o hospital. Porra, depois de 38 tiros, porra. Pô, 38 tiros você tem que conduzir o cara para uma serralheria, né? Que tem tanto chumbo lá que você pode construir um portão. Assim, André, isso é um deboche. Isso é um deboche. É um deboche que fala muito sobre a questão das polícias militares no Brasil. É um deboche absoluto. As pessoas criticam que direitos humanos, assim, na direita brasileira, boa parte porque são completamente ignorantes em relação ao tema, né? Veem os direitos humanos como instituições que protegem bandidos, sem entender que essa proteção, que quando você está discutindo os direitos de um bandido, na verdade você está discutindo os direitos da sociedade, das pessoas, do cidadão comum. As pessoas não compreendem, por exemplo, que direitos humanos, né, o conceito de direitos humanos se aplica verticalmente sobre pessoas que estão sob tutela do Estado. Um bandido, quando é preso, ele passa a estar sob a tutela do Estado. E aí, o que significa o movimento de direitos humanos? Significa o seguinte: é um controle muito importante sobre o poder do Estado sobre aquela carne que está sob tutela dele. Então, seja bandido ou um preso político, ele tem que ter o mesmo direito, porque se você não preserva o mesmo direito para o bandido e para o preso político e para o cidadão comum, você estabelece uma relação subjetiva, como existe hoje no Brasil,
né, que um pouco muito moldada pela mídia, sobre como atuar em cada uma dessas pessoas. Então eu digo assim, não, o bandido está autorizado a arrancar o couro dele, bater e matar. Partindo do princípio que eu declaro bandido todo aquele que comete um crime, mesmo que não haja nenhuma apuração. Se me disserem que ele cometeu um crime, então a polícia tem direito de espancá-lo, de torturá-lo, de matá-lo. Mas se ele não cometeu o crime, ou se ele já cometeu crimes, mas não aquele sobre o qual ele está sob tutela do Estado. E quando é um cidadão comum que é preso, e aí você parte do princípio, do estereótipo dele, porque ele é preto e é pobre, de que, portanto, ele é o criminoso, então também está autorizado. Olha a cara, é mala, é bandido, mete o pau. Mas aí quando há um ponto fora da curva, quando há um desvio e um menino branco é morto, ou é espancado, ou é torturado, ou sofre uma violência da polícia, aí a mobilização em torno dos direitos humanos passa a ser uma coisa benéfica. Aí as pessoas botam aquela camisa branca do Viva Rio, queremos paz, mataram Juninho, lá do Leblon e tal, queremos paz, paz. Aí rosas brancas, as pessoas choram, sai no Jornal Nacional, no Fantástico e tal. O que é isso? É um movimento de direitos humanos, mas desvirtuado, porque ele só vale para uma parcela da sociedade. Então, assim, direitos humanos é também, André, uma questão, uma variável da luta de classes. E a gente não pode perder isso de vista. Mas explicar isso para pessoas ignorantes é muito difícil. É difícil, Leandro, porque os direitos humanos, eu converso aqui na favela, porque não pensem vocês que essa narrativa de bandido bom e bandido morto é forte somente no seio da classe média, não. É forte aqui dentro das periferias e das favelas. Por quê? É construída uma narrativa que condiciona essas mentes a acreditar que essa é a política correta. Não foram poucos os pobres, favelados e periféricos que comemoraram a morte do Lázaro. Comemoraram como um gol a morte do Lázaro, como muito bem pontuou o Leandro. E os direitos humanos, Leandro, ele é fundamental para a não permissão que o Estado realize, né, e exerça a barbárie. Os direitos humanos estão aí para isso, para que o Estado não exerça a barbárie. O Estado não pode exercer a barbárie. O Estado ele existe para controlar, né, e para inibir a barbárie. O Estado não pode exercer a barbárie. Então, os direitos humanos têm um papel determinante e preponderante. E as pessoas, Leandro, quando fala-se de direitos humanos, elas linkam muito a questão da violência. Direitos humanos é uma luta pelo direito à moradia digna, à terra, a um trabalho digno. É muito mais amplo do que a discussão somente no campo da violência. É importante que as pessoas entendam isso também. E outra coisa, Leandro, só para exemplificar o que você estava falando aí da luta de classe e da importância da luta pelos direitos humanos, pela manutenção dos direitos humanos, o Marcelo Iuca, o baterista do Rapa, quando ele foi alvejado com 9 tiros, né, ele virou uma curva, bateu de frente com um bonde que estava fazendo assalto, ele tentou dar ré, já tinha um bonde atrás e ele foi alvejado com 9 tiros. Ele conta no documentário dele que quando ele entra no hospital, o médico falou assim, ó, faz o raio-x do menino, e saiu, né? E aí passou ali 1, 2 horas e ele levou um tiro no pulmão, então ele estava esperando a hora certa para falar. Quando o médico volta quase 2 horas depois, ele fala com o rapaz assim, pô, você ainda não fez o raio-x do menino? Aí ele falou, olha, doutor, com a roupa que ele tá, a cor que ele tem, e eu já contei aqui no mínimo 7 tiros. Você é vagabundo, doutor. Vamos cuidar de outro. Então, o Marcelo Iuca percebeu o seguinte, quando ele sai da sala e os holofotes chegam, aí ele já é o Marcelo Iuca, o baterista do Rapa. E ali ele percebeu como no Brasil tem um cidadão de primeira classe e tem um cidadão de segunda classe. E enquanto ele encontrava-se no anonimato, ele não era o Marcelo Iuca, ele foi tratado como um varejista, como um bandido, por causa da sua cor e por causa da sua roupa. Assim é o Brasil. O Brasil é assim. Ele só foi tratado diferente quando ele sai do anonimato e aí ele passa a ser o Marcelo Iuca, o baterista do Rapa. Então, assim, esse é o Brasil. Por isso a luta de classe ela é tão importante e tão relevante e é a luta mais relevante que a esquerda brasileira tem que fazer, é a luta de classe. Tem razão, exatamente, André. Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Por falar em Facínora, deixa eu fazer um voo solo aqui para falar umas coisas aqui com os nossos amigos do chat.
Chegou a hora do Facínora pedir dinheiro. Estava com saudade, ontem eu não pude participar. Ontem foi aniversário de 80 anos de minha vim para Salvador para comemorar com ela os 80 anos dela, né? Minha mãe piauiense de Parnaíba, mas baiana de formação. E eu não pude estar ontem aqui, não sei se o Vinícius Segala, né, fez corretamente, né, Sara? Pediu direitinho, não pediu não, né? Ficou com medo, né? Mas aqui não tem medo não, aqui a gente enfrenta o povo. Aqui é Facínora. Então, por favor, lembrando para quem está entrando aqui no chat, conversando com a gente, assuntos muito importantes. Sara, a gente vai transmitir hoje a CPI, não? Não sabe ainda, tá certo. Então, assim, mas assim, vamos entrando aqui, vamos trazendo audiência e colocando aqui no nosso cofrinho Super Sticks, nosso combinado, que está funcionando perfeitamente, está funcionando bem na live do Café da Manhã, funciona super bem e já está sendo levado um pouco para as outras lives também. Então, todo mundo que está aqui entrando, por favor, não deixe de entrar e comprar o seu ingressozinho simbólico, de colocar aqui um dinheirinho simbólico no nosso cofrinho simbólico, né, 99 centavos, uma bobagemzinha, um dinheirinho de nada mesmo. Aquela moedinha que fica ali no buraquinho do carro, ali do lado da marcha, você lembra de dar para alguém que está pedindo na janela. Então, eu estou aqui nessa janela pedindo essa moedinha, só que ela é virtual, você bota 99 centavos de um super stick, manda aí uma imagenzinha fofa e faz valer o seu ingresso. É um ingresso simbólico, mas que está funcionando muito para a gente. Então, eu entro aqui, já agradeço muito a todo mundo que está entrando e colocando aqui essa moedinha no nosso cofre, mas a gente não pode viver só dessa moedinha, porque a gente precisa mesmo, de verdade verdadeira, a gente precisa de novos membros. Estamos chegando a 4 mil membros. Eu vi a Marília Bezo ontem mandou um informe para todo o sistema, todo o grupo DCM, que nós estamos chegando a quase 4 mil membros, mas ainda é uma luta muito árdua. A gente precisa ter pelo menos mais 6 mil membros até o final do ano. Então, conseguimos 4 mil membros até agora, não vai ser fácil. Ou seja, se vocês não nos ajudarem, não só vocês se tornando membros, mas passando essa bola adiante, falando com primos, vizinhos, amigos, companheiros, camaradas, enfim, todo mundo que você puder, para entrar aqui no DCM, para ver nossas lives, prestigiar nossas lives, colocar um dinheirinho na hora que entra, nosso ingressozinho, né, e mandar para a gente superchats, super sticks, mas se tornar membro do DCM. E como é que eu me torno membro do DCM, Leandro? Muito fácil. Basta você olhar para essa planilha colorida que a nossa queridíssima Sara Góes colocou aqui agora, e você vai perceber que você pode se tornar membro do Diário do Centro do Mundo por apenas R$ 2,99, que é uma merreca. Né? Menos de R$ 3 por mês, né? Uma caixinha de fósforo, né? É mais caro do que uma passarinha aqui no tabuleiro da Baiana de Salvador. Vocês sabem o que é passarinha? Passarinha é uma coisa que só baiano come. Está lá no tabuleiro da Baiana, mas o turista olha aquilo e não quer nem saber o que é. Porque ele parece uma fritura preta, seca, assim, mas é deliciosa. É baço de boi frito e colocado lá temperado. Você bota uma pimenta, meu Deus do céu. Você não tem noção do que é. É uma coisa deliciosa, mas infelizmente você tem que começar a comer desde criança, porque para perder o medo da comida. Mas é delicioso. Então, hoje mesmo eu estou aqui falando com vocês, comecei a encher a boca de água. Eu estou pensando que de tarde eu já falei para todo mundo que eu vou numa baiana aqui num tabuleiro e vou sentar do lado e só saio de lá com sabor, vou chamar o SAMU. Vou chamar o SAMU. Eu vou pedir uma acarajé, depois vou comer um abará, comer uma passarinha e tomar por cima a Coca-Cola trincando de gelada para fazer a digestão. Aí ligo para o SAMU e, né, amanhã eu estou aqui de manhã de volta para conversar com vocês. Mas pensa bem, R$ 3, R$ 2,90 é mais barato que uma passarinha, que está R$ 4,50. Então, é muito baratinho. Uma caixinha de fósforo por mês, você entra, se torna membro. A gente tem olha só, eu fiquei muito preocupado ontem, porque eu não estava aqui, eu vi que foi a primeira vez, desde que foi inaugurado o Café da Manhã comigo, primeira vez, depois começou que a gente não teve 5 membros. Eu vou, inclusive, depois ligar para o Vinícius Segala e falar: Vinícius, você não pode fazer isso comigo. Você não pode, tem que conversar com todo mundo. A gente tem uma meta muito singela, ó, 5 membros. 5 membros por live. Eu não vou abrir mão disso, gente, me desculpa. Eu não vou abrir mão disso.
Eu preciso de 5 membros, por Deus. Não posso. Me poupem do vexame de Borreta Almoço. Não vou deixar eu, pela primeira vez transmitindo de Salvador, passar esse vexame com minha mãe velhinha aqui do lado, toda orgulhosa. Falei, mãe, infelizmente, não consegui os 5 membros. Ela vai achar que a culpa é dela. Mas, pô, será que é porque você veio para o meu aniversário, meu filho? As pessoas ficaram, né, achando que você é um milionário, está viajando durante a pandemia. Não é nada disso. Eu preciso muito de 5 membros, gente, porque assim a gente precisa de membros para enfrentar a pauleira que está se anunciando. A gente precisa de membros, cada vez mais gente conosco, porque esses movimentos que estão começando de luta contra o Bolsonaro, assim, é um movimento extremamente estratégico que depende muito da mídia independente. Vocês sabem disso. Se não fosse a mídia independente, a gente estava perdido, completamente, com todos os defeitos, todos os problemas. Vocês estavam todo mundo perdido, todos nós não teríamos para onde ir. A pessoa, se a gente dependesse só da Globo, do Estadão e da Folha. Então, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Dia 29 eu sei que é complicado, superchat está difícil, tá difícil, final do mês eu sei como é, mas R$3 por mês é muito pouquinho, Ó, o Leandro Mariano disse que ontem só foram 2, que hoje seria 8 para completar, mas seria ótimo se completasse, mas eu preciso de 5 membros hoje. Como todo dia eu preciso de 5 membros. Então, quem tiver, por favor, bota a mãe no meio. Minha mãe quer que passou, meninas, você tá me usando para pedir membro aí nesse DCM, né? Minha mãe não é boba, não. Você toma atento, menino. Depois que o DCM fez fortuna com o aniversário de Saragóis, né? Acho que a gente perdeu todos os escrúpulos em relação a famílias e amigos. Depois que o Essencial, 9 horas da noite, ainda estava pedindo superchat pelo aniversário de Saragóis, acho que a gente perdeu todos os escrúpulos do mundo. Eu acho que minha mãezinha aqui minha mãe vai entender se eu estiver pedindo aqui uns membros em nome dela. Tenho certeza que ela, inclusive, está vendo e vai falar: ô, meu filho, muito obrigado. Tá, ó. Eu lembrei, Leandro, no aniversário do Rui Costa Pimenta, que uma pessoa. Já avisou para ele: ô Rui, o Leandro tá pedindo superchat porque é seu aniversário. Você viu que eu fui super sutil. Falei, gente, hoje é aniversário do Rui. Quem quiser mandar superchat para lembrar e tal, o Rui. Quem quiser. Aí a pessoa, Rui, olhando, tá usando seu nome para pedir superchat. Eu fiquei com medo até dizer, pelo amor de Deus, gente, não vai no meio-dia pedir superchat para o aniversário do Rui. Aliás, André, quando é seu aniversário? Eu fiquei morrendo de vergonha, porque a pessoa foi tipo, entregando mesmo, né? Assim, pois é. Estão pedindo dinheiro. Dinheiro do seu aniversário, Leandro Canalha, fascínora, pedindo dinheiro. Mas, gente, olha só, então voltando aqui, né? A gente precisa muito de novos membros, estão entrando alguns membros agora, mas a gente precisa fechar em 5 membros. A nossa meta é uma meta super singela, mas é claro, quanto mais, melhor, né? Sara Góes ela mesmo tem uma meta dela, que é a meta 9, porque é o dedinho do Lula. Ih, cacete, não sei fazer. O dedinho do Lula, ela fez. Aliás, Sara, você tem que patentear esse trem, cara. Eu recebo isso do Brasil inteiro. Estou vendo aqui na Bahia, o pessoal usa isso como se fosse uma marca nascida do nada. E foi criado pela Sara Góes, a mãozinha. Depois mostra aí, a mãozinha super linda assim, do Lula com um coraçãozinho no dedo que ele não tem. E virou uma marca assim, da esquerda brasileira. E isso tem origens, tem autor, que é a nossa super designer Sara Góes. Tem que patentear mesmo. Tem que patentear porque é importante, mas isso é usado amplamente. E assim, não é nem culpa de todo mundo, as pessoas não sabem de onde vem, acham bonito e usam, né? Parece uma coisa surgindo dos memes e não é verdade. Mas voltando aqui à Vaca Fria, para não esquecer as coisas, então, por favor, entrem aqui, vão colocando super sticks, tá, né? A partir de agora, 10 horas da manhã, a gente tem um pico de audiência, quer dizer, tem um refluxo de audiência. Pessoas vindo de outros sites. Claro, tem que ficar lá nos sites, né, Sara? Não tem esse negócio de chamar pessoas de outros sites para cá, não. Tem que ficar no seu site que você está vendo e tal. E quando chega aqui na sua hora, se você terminou lá, vem aqui ver o que está rolando, vem conversar com o André Constantino, vem conversar comigo, vem conversar com a Sara, né? E vem entrando e colocando aqui o seu super chiquezinho de ingresso e ajudando a gente nessa batalha diária para conseguir grana, não é isso? Alguém lembrou que o filme que eu estava falando do Costa Gavras, sobre a que tinha tortura, chama Estado de Sítio. É um filme pesadíssimo sobre o golpe no Chile.
de 1972, que tem essa cena onde tem uma aula de tortura com a bandeira do Brasil atrás. Uma coisa absolutamente deprimente, tão deprimente quanto as bandeiras verde e amarela no processo de impeachment da Dilma e dos movimentos aí das motocicletas, essa coisa ridícula do bolsonarismo. Dito isto, eu vou então chamar minha querida Sara Góes aqui de volta, né? Para saber quando é o aniversário do André Constantini, se a gente, né, para a gente já preparar aqui os pedidos. André, quando é o seu aniversário, André? Pô, o meu tá longe, Leandro. É dia 17 de dezembro. Eu sou Sagitário, metade homem, metade cavalo. Sara, já coloca na nossa agenda aí, hein? Isso não vale nada, né, Leandro? Não vale nada. Então, vamos então ver os superchats que já tem. Em seguida, a gente retoma a conversa aqui com o André? Vamos nessa, Leandro. Deixa eu recuperar aqui. Tem o Adelmo, ele mandou, quando você estava falando do Lázaro, só para não perder o time, ele estava falando de peixe frito. Eu falei assim, lembra de peixe frito? É a mesma coisa de Lázaro? Aí eu fiquei assim, gente, peixe frito é o que? O nome era alcunha de algum partido famoso? Eu acho que sim, eu não estou lembrado. Vai falando aí, finge que eu estou aqui fazendo outra coisa. Vou botar aqui peixe frito. Eu não estou enrolando, eu não estou googlando, né? E aí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Sara, traficante de peixe frito é mais procurado bandido da Bahia, foi preso. E claro, mataram ele, né? Ele foi morto numa rebelião. Chegou a ser socorrido do hospital de São Vicente, lá em Porto Chapéu, aqui na Bahia, mas foi morto. Né? Preso que estuprou 42 mulheres, é morto em cadeia na Bahia. Eu acho que é a mesma história aí do peixe frito. Eu acho que é essa, mas vamos lá. E isso é de que época? Menina do céu, deixa eu ver aqui. É porque, assim, faz... 2011. Nossa, é porque é uma tempestade perfeita essa situação do Lázaro com as redes sociais e isolamento, né? É uma tempestade perfeita. E aí a Mara, sobre isso, ela fala assim, ato falho sensacional esse seu do Leandro, esse do Leandro. Lázaro Bolsonaro. Você percebeu que você falou Lázaro Bolsonaro? Eu falei Lázaro Bolsonaro, percebi. Olha aqui, ó, a Mary gosta, ó, 17 de dezembro é sexta-feira. Ou seja, é dia de café da manhã, né? É dia de Diabos Velhos, inclusive. É dia de Diabos Velhos também, exatamente. Deixa eu até avisar, amanhã no Diabos Velhos, depois do Diabos Velhos, tem o Leonel Rádio. Beleza? Beleza. O rádio vem então. Tá em paz com o Diário do Centro do Mundo. Teve uma briga aí com a gente por causa do Jones Manuel, mas já tá em paz. Perdoa, né? Então pronto. A Mara concluiu perguntando quem foi que matou mais, Lázaro ou Bolsonaro, né? A Sofia Leal abriu os nossos trabalhos falando assim, bom dia, companheiros, pingando para o movimento zambardista, para os felinos socialistas e para o Free Boy, mantido em cativeiro pelo Pedro. É mantido mesmo, viu? A Carolina Prioli fala assim, ingresso pago e muito bem pago. A Maria Isabel Barreto da Silva fala, bom dia, Sarinha e Leandro. Ontem eu virei jacaró com muito prazer e felicidade. Maria Isabel, parabéns. Eu sempre fico feliz de saber que vocês estão sendo vacinados, meu povo. O Carlos Eduardo fala assim, Leandro, você estava falando que foi substituído pelo Segala ontem, né? Aí ele puxa aqui seu saco, ele fala assim, Leandro, você dá descarga de um jeito diferente. Olha aí. Ó, aqui atrás de mim, essa porta aqui é um banheiro, inclusive daqui a pouco parece que o rapaz do Acarajé vai chegar aí, eu vou precisar. O Sérgio Maurício fala assim, pingo aí, mas divulgue, Favela Não Se Cala para atingir 5 mil inscritos. Vamos fortalecer o Favela Não Se Cala e Portal Favelas. André, o ato vai ser onde? Pessoal, o link do Favelas Não Se Cala está na descrição do vídeo. E além de se inscrever, é importante que vocês assistam o vídeo, porque o canal precisa de horas de visualização para crescer. E aí, André, explica logo onde vai ser esse ato no Rio. Então, no Rio vai ser às 10 horas da manhã. Eles mantiveram o horário dos outros atos. E o local é o mesmo, em frente ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. E dali nós estaremos nos direcionando até a Candelária. Então, o ato vai ocorrer no mesmo local onde ocorreram os outros dois atos. Em frente ao monumento, em homenagem a Zumbi dos Palmares, às 10 horas da manhã. E nós estaremos realizando a cobertura lá pelo canal Favela Não Se Cala TV. E você sabe, o nosso jeitinho todo especial, né? Muito palavrão, falas de revolução. Pô, eu estava lá transmitindo o ato da morte da Kathleen
Aí, de repente, entra um palhaço lá no chat e fala: pô, e a morte do policial? Eu falei: eu quero que a morte do policial se foda, pô. Tô aqui cobrindo a morte da Kathleen. Tá certo. A Aline Machado fala assim: hoje amanheceu 6 graus em Blumenau. Meu primeiro pensamento foram os moradores de rua, que aumentam a cada dia. Putz, é uma coisa que a gente aqui no Ceará não consegue mensurar, o que é sentir frio. Frio mesmo. A gente... É difícil, gente. Ó, aqui no Rio tá muito frio, Sara. Tá abaixo de 20 graus e a temperatura baixou. Abaixo de 20, pra gente é o Alasca, né? Não, André, abaixo de 20, quem tá na rua, cara, é frio mesmo, porque você tá no relento, tá dormindo no chão, a sensação térmica não é de 18 graus, é de 14. Não, ela baixa ainda mais. E assim, o número de moradores que vivem em situação de rua aqui, como a Sara pontuou, aumentou muito. E é reflexo, e aí eu concordo com você, Leandro, dessa política genocida também do Paulo Guedes. Né? É reflexo disso. Né? Vou fazer só um comentário rápido aqui. O Vinícius, como vocês sabem, passou uma semana muito mal, né, afastado aqui do DCM. E o protocolo no Brasil é assim: você não trata até ter o resultado da Covid, do exame de Covid. Só que o resultado do Vinícius levou 8 dias. O meu levou 30 horas. Do Vinícius levou 8 dias. Ele está com uma pneumonia. E a coisa que ele mais pensava é que se ele estivesse na rua, em Florianópolis, naquele frio desgraçado, esperando 8 dias para sair o resultado da Covid. Já pensou? Enfim. O Daniel Croft... Vinícius aí. Ele está melhor, mas eu vou passar para ele. O Daniel Croft fala o seguinte: teria sido espetacular se o Leandro tivesse feito a live ontem dentro do avião, barbarizando os reaças que estivessem lá. Aí ele fala aqui de Laranjeiras, Rio de Janeiro. A Maria... Não dei ideia não, Daniel, porque senão na volta esse homem faz isso. A Maria Cristina Mendes fala: bom dia, DCM, eu me tornei membro nesse final de semana e eu tô toda aqui. Beijos nos fígados de todos e todas de vocês. E antes que eu me esqueça, o mais importante de tudo: fora Bolsonaro genocida. A Geis Abreu está lembrando aqui, no editorial do Leandro, que o Lula tinha que saber o que acontecia até dentro da Petrobras. Mas, de repente, o Bolsonaro não precisa saber de nada, né? Pois é, dentro de uma estatal, a Dilma tinha que saber, como é que não sabia, né? Eu lembro que era piada, assim, em Caceta e Planeta, esses humoristas hilários de stand-up, que são muito ruins, etc. Piada fácil, né? O Ider Albuquerque fala: bom dia a todas e a todas, muita coisa vem aí. O Carlos Alexandre Rezende fala: quem são os representantes dessa campanha fora Bolsonaro? E aí ele manda os parabéns e muita comemoração para a manhinha do Leandro aqui. O Jeremy da Silva fala: bom dia. O Jeremy da Silva fala: bom dia a todos. Leandro, ao se referir a Jair, troque por Jail Bolsonaro. Jail, boa. Bom, a Sofia Leal fala: estamos seguindo o exemplo dos colombianos, dos chilenos, dos argentinos, este na época do verme Macri, todos nas ruas. Por que a gente não faz isso toda semana? Ela está lançando isso aqui. O Cleiver Cardoso fala: a pauta deveria ser abaixo governo e eleições já. O Cleiver Cardoso volta e fala: o STF declarou o Moro parcial. Sendo assim, a eleição não foi legal. Portanto, estamos sob um golpe. As manifestações precisam pautar eleições já. A Milena Pinheiro fala: assina embaixo, camarada André. E aí ela mandou a mãozinha, ela está perguntando se o André foi vacinado. Quinta-feira, depois de amanhã, eu vou me vacinar aqui. Fiz uma camisa linda, né? Lula presidente, Moro preso e Bolsonaro no caixão. Eu vou tirar foto com ela. Que maravilha, tudo que a gente quer, né? A Rosângela Pinheiro fala: Leandro, perfeito, abaixa a bandeira na cabeça. A Aline Molini fala: com muito carinho e respeito, eu sugiro que o André dê uma aula para o Kiko. A bandeira é vermelha, vermelho o sangue do extermínio. Vamos dialogar com os compas. O Wesley Patrick fala: hashtag maremoto vermelho nas ruas. O Vicente Moreira Rodrigues está lembrando que é estado de sítio de 1972, né? E o Felipe Souza fala: Pedro Cardoso é tipo bobalhão que acredita em conciliação de classe. Ele já declarou até admiração pelo Amoedo uns tempos atrás. A Maria Edna Azevedo fala: de Salvador, Bahia. No dia 21 de junho, eu fiz 73 anos de vida saudável, vermelho. Estarei no Campo Grande, Barra. A Aline Molina fala: expliquem isso para o Kiko, com carinho, pelo amor de Deus. Pessoal,
Ah, amanhã tá Amanhã, pico, gente. amanhã no Diabos Velhos a gente vai conversar sobre isso. Vamos ter um papo reto sobre isso. Achei bom que tinha uma pessoa no chat falando fora Kiko. Eu falei, gente, o homem é o dono do canal. Fica Kiko. A Solange Pereira fala assim: foram 125 tiros no Lázaro, não 38. Isso é execução. O Jumará Paiaiá fala: amanhã nós indígenas faremos grandes atos no Brasil contra a PL 490. Não ao marco temporal, PL 490 não. O Adelmo Souza fala: todo esse comportamento social é forjado dentro da escola. A Maria do Socorro fala: na minha cidade, muito axé para sua mãe. Chuva de bênçãos para ela. O Obrigado, Leonel beijo. Fofo, né? O Leonel Rafael fala: com esse discurso, a esquerda só perde votos, infelizmente. A Mara manda o superchat falando: para o SAMU falta bolinho de estudante e cocada. Bolinho de estudante. Bolinho de estudante, quando eu era criança, chamava punheta. É punheta porque é uma tradição, na verdade, é uma comida do tabuleiro da baiana, mas é uma tradição portuguesa. É um bolinho, sabe, você já ouviu falar em bolinho de chuva? Sim. Parece um pouco bolinho de chuva, só que ele, por dentro ele tem uma goma, é também delicioso, mas é um inferno, é uma bomba calórica de 10 mil megatons. É uma delícia também, chamava punheta, mas quando punheta não tinha essa, sei lá, no início do século passado, não tinha essa conotação sexual de masturbação, porque lá em Portugal se fala punheta, porque era feito com os punhos, né? Ela amassado com os punhos, aí chamava punheta. Aí mudaram o nome para bolinho de estudante. Que não deixa bolinho de estudante, nos leva aqui que também tem a ver com punheta, né? Mas você sabe que teve uma outra coisa interessante aqui em Salvador, que foi barrada, porque o acarajé se tornou foi tombado de forma imemorial. Muitas baianas do acarajé se tornaram evangélicas. Nesse processo dos anos 90, muitas baianas do acarajé se tornaram evangélicas e pararam de utilizar a indumentária de baiano, mas tinham que sobreviver e vender o seu tabuleiro, a sua comida. E acarajé, você sabe disso, André, é a comida de santo. E aí, imagina, quando vira evangélico, o candomblé vira coisa do demônio, então não podiam servir comida de santo. Então estavam mudando o nome do acarajé para bolinho de Jesus. Não, Leandro. Aí a sociedade baiana reagiu, aí reagiu todo mundo, aí foi uma coisa incrível, reagiu todo mundo, brancos, pretos, pobres, classe média, porque assim, foi um ultraje contra a cultura baiana, um ultraje dos mais graves. E a Câmara dos Vereadores, então, decretou um patrimônio baiano, de todos os baianos, o acarajé e o nome, e tem uma lei que impede que o acarajé seja vendido com outro nome que não de acarajé, porque estavam vendendo bolinho de Jesus, olha que absurdo. Não tem que dar um pau? Vamos lá, tô brincando. Tem que dar um pau, Leandro. Tem que dar um pau nesses evangélicos. Eles estão apropriando-se da nossa cultura, da nossa espiritualidade. Jesus, por exemplo, gente. Tem agora capoeira gospel. Que porra é essa de capoeira gospel? Que porra é essa? Entendeu? Tem que dar um pau, Leandro. Tem um berimbau gospel. Toda sexta-feira, nós iniciamos nessa sexta-feira agora, nós estamos realizando as aulas de defesa pessoal, capoeira e boxe tailandês, na sede do PCO, na Rua Taylor, número 47. Nós estávamos realizando essas aulas nas ruas. E como a capoeira, a maioria dos golpes, né, você tem que colocar as mãos no chão, então, assim, era algo desagradável. Então, nós estreitamos essa parceria com o PCO. Então, toda sexta-feira, às 18 horas, aulas de defesa pessoal, capoeira e boxe tailandês para militância de esquerda, para que nós estejamos aptos e preparados para enfiar a porrada quando aparecer esses fascistas pedindo para baixar a bandeira e pedindo aquela coisa de sem partido. Nós temos que estar preparados para enfiar a porrada nos fascistas. É por isso que a gente está dando aula de boxe tailandês e outros 2 professores estão dando aula de capoeira. Então, sexta-feira que vem, nós vamos estar aqui na sede do PCO, na Rua Taylor, número 47, na Lapa. Cara, Rua Taylor é sensacional. Que nome lindo de uma rua, Rua Taylor. É incrível. O centro do Rio tem uns nomes de ruas super bonitos, né? Tem a Rua Churchill, lá no central do Rio tem a Rua Churchill, né? Fora essas ruas, esses nomes antigos, a Rua do Ouvidor, né? Rua da Alfândega. O velho centro do Rio tem um nome de ruas super bonitos. Mas vamos lá. Saragossa, temos mais superchats? Eu que estou aqui perto da Rua da Saudade, da Rua Bem Me Quer. Olha que fofo.
A Mara mandou esse superchat falando do bolinho de estudante e cocada. A Aline Machado fala, esse é pelo aniversário hoje do meu avô Pedro Leiria, pracinha, ex-combatente da FEB e comunista. Que massa, Aline, parabéns aí pro seu voinho. O Adelmo Souza fala, Leandro, é o peixe frito lá da época das grilagens em Jauá. No Jauá, é. Agora eu lembrei do que ele estava falando. A Olga Grogró, ela fala que está fazendo 4 graus em Curitiba. Beijão para nós três, a gente está fazendo 30, exatamente 30 graus em Fortaleza agora, nesse momento. Aqui em Salvador está 27 graus. É a temperatura que deveria estar fazendo em Fortaleza, nos devolva, viu? O Alcides Ágio fala, quantos Lázaros para ressuscitar o Messias, hein? A Suzy Leuba fala, o vermelho é a cor revolucionária e dele não se pode abrir mão. Quanto à unificação do pedido de impeachment, bravo, André, o pessoal também está saindo queimado com essa turma. O Júlio Amaral fala o seguinte, aos que curtem Reinaldo Azevedo, lembrem que o livro da Lava Jato, escrito pelo filho da Miriam Leitão, foi inspirado no livro O País dos Petralhas. Sempre bom lembrar, né? A Meritana Drescher fala que a acarajé é comida de Ançã. Nossa, eu fiquei triste com essa história que você falou do bolinho de Jesus, cara. Assim. Eu acho que não é comida de Ançã, não. Eu acho que é de algum, não sei, eu preciso ver, mas eu acho que não é Ançã, não. E aí, enquanto eu lia, chegaram aqui 2 superchats, vou ler rapidinho aqui para a gente avançar, que eu também tenho uma pergunta para o André, que é o seguinte, a Sebuch Gerson fala, tem um prato português que tem esse nome, punheta, bacalhau de bacalhau. Azeite de oliva, alho, e é o mais simples. O Bem-vindo já falou, disse que é uma delícia, né? O Luiz Alberto Benevides fala, punheta em Portugal tem o mesmo significado, mas na hora de pedir uma punheta de bacalhau, é um prato comum daqui, fica todo mundo sério. Acaba a piada aí. Acho que os lusos passaram da 5ª série, que aqui é o 6º ano. E aí, André, a pergunta que eu tenho, e o chat também está perguntando muito isso, é quem foi, afinal de contas, que convidou Joyce e Kim do evento? Olha, nós não sabemos, né? O PCO também retirou-se, né, do super pedido de impeachment e nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, também nos retiramos. Não sabemos, não somos sabedores de quem convidou, né, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que agora apresenta-se como centro-esquerda, essa nomenclatura, né, que foi inventada pela direita brasileira, pela classe dominante, a burguesia nacional parasita, de centro, centrão, centro-esquerda, centro-direita. Pessoal, são tudo representantes dos interesses da burguesia nacional no Congresso Nacional. Essa que é a grande realidade. Sabe? Essa que é a grande realidade. Nós temos que desconstruir, porque isso também é uma narrativa, essas nomenclaturas que foram inventadas pela classe dominante, pela burguesia nacional, para confundir a militância. Não existe centro-esquerda, centrão, centro-direita. São todos representantes dos interesses da burguesia nacional, e o Alexandre Frota agora está apresentando-se como centro-esquerda. Ele está dizendo que ele está inclinado mais à esquerda. Então, não sei quem convidou Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri e Alexandre Frota para participar do protocolo desse super pedido de impeachment que vai ocorrer amanhã às 17 horas. Quero aqui agradecer mais uma vez a Tânia, porque dos 300 pedidos, né, se existiam 300 pessoas, dos mais de 120 pedidos, existiam 300 pessoas querendo entrar, né, no salão onde vai ser feito toda a questão simbólica da entrega do protocolo de impeachment, que já foi realizado. Ali é algo mais simbólico, porque ele é realizado nesse momento pandêmico virtualmente. E ela tinha conseguido com que eu pudesse entrar também. Quero agradecer a Tânia, mas, Tânia, coloque outro, tá? Porque eu não vou tirar foto e não vou participar de um evento onde esteja presente Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e Kim Kataguiri, esse que eu tenho mais raiva, que é do MBL, essa organização criminosa que foi nutrida, né, e foi investimento do governo estadunidense, que fomentou várias organizações, né, que surgiram no processo do golpe, entre elas o MBL. Então, eu abro mão, cedo a minha vaga para outra pessoa. O Movimento Nacional das Favelas e Periferias é um movimento socialista e revolucionário e não vai fazer aliança, não vai se aliançar com a burguesia nacional. Nós não iremos cair nesse engodo.
Tá certo. Sara, tem mais algum superchat? Não. Deixa eu perguntar então uma coisa, André. A gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho por causa da CPI, mas eu queria, antes de terminar contigo, te perguntar sobre, de voltar a essa história das manifestações agora do dia 3 de junho, porque a última conversa que eu tive com o Rui Costa da Pimenta, a gente discutiu bastante sobre isso, inclusive daquela história de ser dia 24, essa diferença enorme, mas ele me passou, eu achei, o Rui me contou a história da organização, eu achei um pouco desorganizado, inclusive assim, a forma subjetiva como são escolhidas as pessoas que comandam esse processo. Você tem participado dessas reuniões que definem as datas, que definem a organização das manifestações? Você tem notícia de como isso funciona? Porque me pareceu tudo muito confuso, na verdade, e as decisões são tomadas de forma, acho que um pouco aleatórias, né? Pode ser só uma impressão, porque querendo ou não, está funcionando, está acontecendo e tal. E tem uma outra coisa que ele me contou, que eu achei uma coisa meio chata, porque você sabe que mais do que ninguém, sabe que o PCO está na rua desde sempre. Desde sempre. As pessoas têm uma tendência a ridicularizar o PCO que eu acho muito, muito cruel. É um partido muito, muito atuante, que briga, com pouca gente briga. E eles têm o bandeirão deles, que fica sempre em frente ao MASP, e é o bandeirão deles, eles estão na rua desde sempre, botaram lá e aparece toda manifestação o bandeirão. E ele me falou que chegaram a pedir para ele retirar, alguém do Movimento Popular pediu para tirar o bandeirão, porque estava tendo um protagonismo muito grande do PCO. Você teme, como eu temo, de que essa ciumeira interna, essa disputa por hegemonia dentro das manifestações pode criar uma coisa ruim em relação às próprias manifestações? Pode, Leandro. E aqui eu vou usar como exemplo o que aconteceu nas jornadas de junho, onde eu atuei efetivamente. Desde o início, quando começou aqui as manifestações contra o aumento da passagem, eu participei do princípio e foi bastante reprimida pelo governo do Sérgio Cabral, e depois as manifestações começaram a crescer. Hoje, olhando de fora, a gente entende, percebe que nós fomos usados como massa de manobra, que a direita apropriou-se daquelas manifestações de massa, e essa disputa por protagonismo dentro do nosso campo, Leandro, também facilitou a apropriação da direita, aliada à mídia golpista e subordinada aos interesses do governo estadunidense, da apropriação daquelas manifestações de massa na jornada de junho. Na época da jornada de junho, nós construímos um fórum de lutas, aonde a gente colocou todo mundo junto, diversas vertentes ideológicas, tinha maoísta, troquitista, tinha stalinista, todo mundo ali, anarquista, todos os partidos faziam parte da jornada de junho, do fórum de lutas. As plenárias aconteciam ali no IFIX, a gente chegou a colocar em determinadas plenárias 5.000 pessoas. Então, assim, o que aconteceu? Essa disputa por protagonismo, quem vai puxar o ato, quem vai organizar o ato, quem define as datas, aconteceu também. E aí houve um racha. E aí desse racha surge a Frente Independente Popular, que é a FIP. Então, assim, eu temo muito, eu fico bastante temeroso que isso ocorra nesse momento. O que nós menos precisamos nesse momento é de busca por protagonismo. Quem vai ser a bandeira que vai aparecer mais? Pessoal, a situação do Brasil é muito séria. Nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro, sabe? Nós estamos nas ruas para decidir e definir o futuro desse país. Então, vamos deixar as nossas vaidades de lado, que já estão acontecendo, Leandro, estão ocorrendo, essas decisões de mudança da data dos atos, você não fica sabendo aonde ocorrem essas reuniões. Então, assim, já está acontecendo essa disputa por protagonismo de bandeira, para quem vai protagonizar os atos. Isso é uma infantilidade nossa e tem muita coisa em jogo para a gente cair nesse engodo. Então, é muito importante que nós permanecemos coesos, unidos e levando as pautas assertivas para as ruas para não perdermos a narrativa das ruas, porque se perdermos a narrativa, perderemos as ruas e abriremos um precedente para a direita golpista, junto com a classe dominante, a burguesia nacional parasita, a mídia empresarial burguesa, todos eles subordinados aos interesses do governo estadunidense aqui em solo brasileiro, possam mais uma vez apropriar-se dessas manifestações de massa
e viabilizar a construção de uma nova jornada de junho. Então, vamos deixar as nossas vaidades de lado. O protagonismo agora é nosso, é de todos nós. O protagonismo agora é de toda a sociedade. O protagonismo agora é de todos os movimentos. Porque nós temos um único objetivo, Leandro, é derrubar todo o governo Bolsonaro. E eu proponho para os companheiros e companheiras que estarão assistindo esse vídeo que nós possamos mudar a narrativa. A narrativa não pode mais ser o impeachment. Sai Bolsonaro, entra Mourão, continua a mesmíssima coisa. Já foi pontuado aqui muito bem aquele colunho que existiu do Poder Judiciário com a participação de integrantes do STF, não podemos deixar de afirmar isso, que retirou o ex-presidente Lula, que venceria as eleições. Foi essa manobra que viabilizou a eleição do Bolsonaro. Então, quando o STF julga Moro como um juiz suspeito, como ele foi, e parcial, o STF está decretando o quê? Que as eleições de 2018 foram eleições fraudulentas. Então, a nossa luta tem que ser cassação da chapa Mourão e Bolsonaro e eleições diretas já, para amanhã, com o Lula disputando. Essa tem que ser a narrativa que nós temos que levar para as ruas, Leandro. Temos que sair desse engodo agora do impeachment. Temos que levar a narrativa da cassação da chapa desse presidente e de todo esse governo, que é um governo ilegítimo. Tá certo. André, olha só. Então, sábado, dia 3 de julho, todo mundo na rua, né? Não vamos nos dispersar. Tem que ir todo mundo mesmo. Se já foi nas duas primeiras, vai na terceira e chama mais gente, porque assim, cada vez tem que ter mais gente, cada vez tem que ter mais pressão, e todo mundo de vermelho, hein? Quem quiser pode ir de verde e amarelo, não tem problema não, mas quem puder, vai de vermelho, que é muito mais legal, muito mais bonito, tem muito mais representação simbólica e diz muito mais sobre aquilo que a gente precisa fazer do que ficar vestido igual o Zé Carioca, igual esse imbecil desse velho da van, igual esses periquitos da extrema-direita que ficam andando de verde e amarelo por aí pelo Brasil afora. Leandro, eu não consigo mais vestir verde e amarelo, cara. Eu me sinto mal. Eu gosto do amarelo, é a minha cor preferida. Eu tenho várias camisas amarelas. Quando eu boto, eu me sinto mal, porque é como você falou, a burguesia nacional, a classe dominante, eles já apropriaram-se dessas cores, mas há muito tempo, pessoal. Então, se você colocar um bandeirão de 300 metros, verde e amarelo, nessas manifestações de massa, o Bolsonaro ganhou. Vai apropriar-se disso, a extrema-direita vai apropriar-se. Quer dizer, a gente, taticamente e estrategicamente, é um erro nesse momento, sabe? A gente colocar as manifestações de verde e amarelo. Eu espero que os companheiros repensem isso com todo carinho, respeito àqueles que querem ir de verde e amarelo, mas taticamente e estrategicamente é um erro que nós estaremos cometendo. Tá bom, então, André, olha só, muito obrigado pela sua presença de novo, um grande abraço, sempre muito bom conversar contigo, e estamos na luta, sábado a gente se vê nas ruas, tá bom? Um abração para ti. Tamo junto, Leandro, um abraço. Você é nós, como diz aqui no Rio, você é nós. Obrigadíssimo, um abração para você, tchau, tchau. Tchau, tchau, né? E eu continuo aqui com o Sara Góes, e a pergunta que não cala, já temos a nossa meta atingida de 5 membros? Não? Faltam 1. Deixa eu tomar fôlego aqui. Antes de comer o meu acarajé. Por falar em acarajé, enquanto está chegando o último membro que a gente está precisando, uma amiga minha baiana, que está aqui, me mandou um zap, Leandro, acho que foi o Guilherme Teles que mandou a informação, tem toda a razão, é comida de santo, é comida de Iansã, tanto o acarajé quanto o abará. Quem não sabe, o abará é o acarajé que não é frito, é cozinhado, é cozido na folha de bananeira. É uma delícia absoluta, maravilhosa, quente. Acará, para quem não sabe, significa bola de fogo. E o é comer. Então, comer uma bola de fogo, que tem tudo a ver com acarajé mesmo, porque acarajé se come com pimenta. Aliás, uma pimenta maravilhosa. Então, gente, enquanto eu estou aqui falando de acarajé, não estou enrolando, é um assunto que me interessa muito. Não estou enrolando. A gente está se preparando para transmitir a CPI, mas infelizmente não vou poder fazê-lo enquanto não completar a minha meta de 5 membros aqui, a nossa singelíssima, minúscula meta de 5 membros por live. Imagina 1.500 pessoas ao vivo, tanta gente, quanta gente reunida. Eu preciso só que alguém tire uma caixa de fósforo, compre uma caixinha de fósforo, meia passarinha, meio bolinho de estudante
e coloque aqui por mês. Alguém está dizendo que esse imbecil desse Bolsonaro vem aqui para Salvador no dia 2 de julho para fazer a motociata dele aqui. Tomara que... Rapaz, eu estou querendo ver em Salvador esse cara se estrepar aqui. Vai usar o dia 2 de julho, é um dia sagrado para a Bahia. É um dia sagrado para a Bahia. Você não sabe, o dia da independência do Brasil é 7 de setembro de 1822. O dia de independência da Bahia é 2 de julho de 1823. Porque, assim, no resto do Brasil foi aquela pataquada de independência ou morte, aquela palhaçada. Mas onde se deu o combate de tropas foi aqui no Brasil. Ou foi aqui no Brasil, foi aqui na Bahia. No dia 2 de julho de 1823. As tropas portuguesas foram rechaçadas e colocadas para fora do Brasil, aqui na Bahia, aqui em Salvador, na Batalha de Pirajá. Assim, foi uma guerra épica. O Brasil só se tornou independente porque o povo da Bahia, o povo da cidade da Bahia, botou os portugueses para correr. É uma data que mexe no coração de todo baiano, uma data importantíssima, que não pode ser maculada por esse bando de débil mental, por esse psicopata fazendo motociata em Salvador. Não é possível que isso aconteça. Eu estou convocando aqui todos os baianos, para não permitir que esse palhaço venha aqui fazer essa pataquada de motociata no dia 2 de julho. Não pode acontecer isso. É uma ofensa. É uma ofensa contra a história da Bahia. É uma ofensa contra todos os baianos, bolsonaristas ou não. É uma ofensa. Não podemos aceitar essa ofensa. Quem for baiano de verdade, que não for um bosta, não tem que ir para a rua e pedir que esse idiota faça uma motociata aqui, esse fascista faça uma motociata fascista no dia 2 de julho. O que é isso? Até isso a Bahia vai perder agora a dignidade. A Bahia é PT. A Bahia não votou em massa em Haddad. A Bahia não vai permitir, nem em Salvador, que está dominada pelo carlismo ainda, pode permitir uma coisa dessa, gente. Que ofensa é essa? Esse imbecil, esse boca suja de imbecil fazer motociata fascista no dia 2 de julho? Não pode ter aqui, fascista não se cria aqui em Salvador, não. E eu estou convocando todos os baianos, todos, de todas as idades, para impedir que esse psicopata venha aqui se criar, né, no dia 2 de julho. Olha que ofensa, que coisa ridícula, rapaz. Não é Mas ele possível. faz essas provocações, Leandro. Ele antes disso, ele tinha anunciado que seria aqui no Ceará. Ele é um bosta mesmo. O Adelmo Souza está falando, Leandro, faça uma live especial no dia 2 de julho. Pois é, que dia que é 2 de julho? Cai no meio da semana? É sexta. Agora, estou pirado completamente. Sexta-feira. Pois é, Saragossa, vamos chamar alguém especial para falar no dia 2 de julho. A gente já tem. É dia do Diabos Velho, vamos chamar um baiano retado assim para falar no dia 2 de julho, para a gente, né, lembrar da independência da Bahia, que botou para fora os portugueses aqui. Lá, os paulistas ficaram naquela margem do Rio Ipiranga, aquela pataquada lá de independência ou morte, mas o pau comeu foi aqui em Salvador, mas comeu mesmo, não foi brincadeira, não. Que teve guerra de guerrilha para tirar os portugueses aqui, os caras acantonados e com os navios voltados com os canhões bombardeando Salvador. E aí vem esse cara macular uma história dessa, esse bandido, psicopata, vagabundo, vem fazer motociata aqui em 2 de julho. Tem que descer o pau nessa gente, tem que descer o pau, tem que descer os capoeiristas todos aqui da Liberdade, encher de pau essa gente, para não sobrar um em pé, para não sobrar uma moto em pé. Leandro, gira aí um baiano rocheda, como a gente fala aqui no Ceará. Eu vou pensar aqui no baiano retado e vou depois passar para você, para a gente falar aqui. Né? Já convoca aqui os meus amigos baianos para me ajudar num nome assim, retado mesmo, para chegar aqui no dia 2 de julho. Sinara. Sinara Menezes pode ser. Sabe que todo dia 2 de julho eu faço campanha para voltar o nome do aeroporto. O aeroporto de Salvador chamava-se Aeroporto 2 de julho. Aí morre aquele playboy de merda, o filho de Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, né? Você nunca fez nada. Era um puta de um capacho, né? Filho de Antônio. Aí o cara morre e vira Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Olha que vexame. E não teve ninguém para retomar esse nome. Todo dia 2 de julho eu boto aqui, eu tenho um botãozinho que eu boto nas minhas redes, assim, o aeroporto é 2 de julho, para ver se um dia um petista mais corajoso tem a coragem de botar isso porque tem que ser na Câmara dos Deputados, tem que ser no Congresso Nacional.
e voltar o nome. Fala. A Maria Margarida Genro Moser, ela está lembrando, porque a mudança foi recente, a gente não se acostumou. É verdade. Não tem problema, eu vou ver se trago um baiano para conversar com o Rui. Pronto. Perfeito. Rui Costa Pimenta e Rui Costa, a pessoa que massa, dois Rui Costa. Rapaz. Ia ser do cacete. Vem cá, eu estou aqui falando da história da Bahia toda, mas chegou o quinto membro? Aí. Chegou, tem superchat, figurado. E Jussara. Olha só, então vamos ler os superchats, contar os nossos membros, ver quem mandou os super stickers e vamos nos despedir, porque a CPI já está rolando. Vamos lá, o Fernando Melo da Silva fala assim: o ofício das baianas do acarajé é tombado pelo patrimônio imaterial do IFAM. O acarajé faz parte da lista de produtos tradicionais do Brasil. A Cida Silva manda o seu tradicional bom dia, lindezas, com borboletas, florzinhas e etc. O Gerson fala: total apoio à cassação da chapa, André, eleições diretas já. Fernando Melo da Silva sugeriu chamar o tio Otto, né, o Otto Alencar. A gente tem um problema no café da manhã e na live das 5, que são horários ingratos para chamar pessoas. Pois é. É, de lascar, né? E, Leandro, deixa eu ler aqui o nome de todo mundo que pagou ingresso. Agora, eu fico com vontade de rir quando eu falo pagar ingresso, por causa da pessoa que se ofendeu, cara, porque é muita sensibilidade. Fala assim, pagou ingresso, as pessoas... Né? Pagou o ingresso. Isso deve ser gatilho, deve ter tido alguma experiência negativa aí. O Oséias Luiz, a Ana Abreu, Wilson Rangel, Leandro Mariano, Fátima Xavier, F. Eugênio Arcanjo, Conceição Cardoso, Vitor Hugo Duarte, que pingou R$13. Eu não sei, eu acho que é uma mensagem aí, não entendi o que ele quis dizer. A Ilza Fátima, o Bruno Seron, a Fabiana Mateus, José Alberto, Rosa Maria Ferreira Lima, Elizabeth Aurítio, Gabriel Bandeira, Giovanni Azevedo, Cecília Maria, Rita Luísa Persianamê, Ives Figueiredo, Mério Gotzki, Neide Albuquerque, Valdir Silva Júnior, Hilter Cordeiro dos Santos, Alcides Ágio, Alexandre Teles, baiano, é? Agora estou em dúvida. E Cida Silva. É isso? Para as pessoas que pagaram o ingresso. Sabe que eu odeio gente que fala assim, tipo... Ô, Leandro, eu tenho um tio que ele começa e ele esquece de parar. Aí ele... Porque assim, tipo... Assim. Porque é tipo irmã dele. Já... Não, porque fulaninha é tipo irmã dele. Eu gosto de que faz assim, ó. Achou delícia. Sabe o que gosta também? Gente que abaixa a voz quando vai falar com... Não, porque eu conheci ele na prisão. Não, porque ele é irmã de fulana que conheceu naquela festa. Leandro, eu tinha uma amiga que ela falava os maiores absurdos com a mão aqui, achando que ninguém ia ouvir. Aí ela trabalhava no hotel de luxo aqui em Fortaleza. Uma vez eu passei lá para pegar ela, para a gente ir para a baladinha, né? Eu cheguei lá no balcão, na recepção do hotel, aí tinha uns turistas dela falando desse jeito: vou só atender esses otários, já vou sair. louca, gente. Vamos lá, os membros. Vamos lá contar os membros? Fala aí. É a Natália que está aí no seu colo? É Pané atacadíssima aqui hoje, ó. Tá bonitinha demais a Pané. Por sua conta, bonitinha, né? Ela é lindinha. Rogério Membribes se tornou membro, Cícero Galdino, Sancler Ligório, que chique, Jussara Lima e a Renata Fune se tornou membro diamante. Renata, manda um e-mail para Marília. Bom demais, hein? Ó, coçamos a Marília deve estar vendo a gente aqui, né? E deve estar falando, esses dois estão enlouquecendo aí, conversando sobre acarajé e conversa fiada e a CPI rolando. Ó, 5 membros, muito obrigado a todos, um beijo enorme no fígado de vocês, na passarinha. Passarinha, aqui em Salvador, a passarinha é baço de boi frito, viu, gente? Beijo na passarinha. Um beijo no fígado de vocês, assim, muito grande. Todos os membros e membras, 5 conseguimos chegar à nossa meta. Muito obrigado mesmo. É uma coisa importante para mim, importante para a live, para mim, para a Sara, a gente ter pelo menos a nossa meta cumprida. Todos que pagaram o ingresso, né, entraram aqui pagando o ingresso para participar do nosso Superchats, muito obrigado mesmo. Está dando super certo, é uma coisa também que está garantindo o nosso fluxo financeiro de uma maneira muito, muito racional. E todo mundo que mandou Superchats, quem participou, quem não mandou também, que veio aqui fazer elogios, conversar, bater papo, se divertir. Eu fiquei com saudade de vocês. Um dia só que eu fiquei fora,
Fiquei aqui doido para voltar para poder conversar com vocês. Estou transmitindo de Salvador, amanhã continuo em Salvador, mas quarta-feira já estou retransmitindo de novo de Brasília. Não, amanhã, desculpa, doido. Quinta-feira já estou em Brasília. Tá bom? Convide o Wagner Moura. Porra, se o Wagner Moura topar, meu irmão, a gente faz até um café da manhã só para ele. Eu venho vestida de noiva. Aproveitar logo. Sou besta. Se o bicho der uma brecha, já casa. Poxa, Né? Sou nem Tá bom, besta. então, gente. Gente, obrigado, viu? Saragossa, obrigado.